Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga da Tânia, a Maligna. Volume 01. 18 de julho, ano unificado de 1914, em algum lugar da capital imperial Berum. No começo, havia apenas luz. Depois veio uma suave sensação de flutuação, um breve repouso. Havia calor e uma vaga inquietação, provocando um desejo de me perder. Perder-me? Sim, esqueci-me de algo. Mas o que poderia ser? O que eu poderia ter esquecido? Antes que a oportunidade de enfrentar tais questões surgisse, ele de repente começou a tremer. Um momento depois, sua mente registrou frio, um calafrio que perfurava a pele. Tal era a natureza do primeiro contato de um recém-nascido com o ar fresco e cru fora do útero. Não que houvesse tempo para perceber, mas o ataque repentino de sensações estranhas, porém familiares, causou pânico. Ao mesmo tempo, ele começou a se contorcer de angústia, envolvido numa luta violenta para respirar. A dor era quase insuportável, enquanto os pulmões, o corpo inteiro, cada célula, clamavam por oxigênio. Incapaz de manter a calma o suficiente para pensar racionalmente, tudo o que conseguia fazer era se debater. Os sentidos oprimidos e insensíveis, devastados pela agonia, não lhe deixaram outra opção senão debater-se de dor. Estrangulado por essas coisas, ele facilmente perdia a consciência. Totalmente livre das emoções de um humano que não chorava há séculos, o corpo soluçava instintivamente. A consciência desapareceu e o conceito de si mesmo tornou-se confuso. Ao acordar, viu o céu cinzento. O mundo estava embaçado. Ou talvez fosse devido à visão turva. Tudo parecia distorcido, como se visto através de óculos com a graduação errada. Apesar de ter estado fora de contato com as emoções humanas por tanto tempo, até mesmo ela se sentia perturbada por uma visão tão turva. Era impossível discernir até mesmo formas grosseiras. Depois de quase 3 anos de tempo objetivo, tendo finalmente começado a recuperar o senso de identidade, ele foi tomado por uma confusão total. O que é isso? O que aconteceu comigo? Este recipiente não conseguia manter a consciência por muito tempo, e a lembrança de ter sido colocado nele ainda não havia aflorado. Então, quando sua consciência esvanecente mal registrou o choro de um bebê, achou os gritos vergonhosos, mas não conseguiu entender o porquê. Talvez adultos maduros não chorassem, mas bebês certamente choravam. Bebês deveriam ser protegidos e receber oportunidades iguais, não desprezados. Assim, com um profundo sentimento de alívio, relegou a vaga vergonha a um canto escuro de sua mente, culpando a falta de uma consciência clara. Na vez seguinte em que uma vaga sensação de compreensão surgiu, ele estava absolutamente perplexo, o que não era de surpreender. Se a memória não me falhava, deveria estar em uma plataforma de trem Yamanote. No entanto, ao recobrar os sentidos de alguma forma, estava dentro de um enorme edifício de pedra em estilo ocidental, tendo a boca limpa por uma freira que parecia ser babá. Se fosse um hospital, então era seguro presumir que havia ocorrido algum tipo de acidente. A visão turva também poderia ser explicada por um ferimento. No entanto, agora que seus olhos enxergavam com clareza na iluminação fraca, ele conseguia distinguir freiras em trajes antiquados. E a iluminação inadequada, aparentemente vinha de lâmpadas a gás anacrônicas, a menos que as coisas não fossem o que pareciam. Pergunte, querida, diga, a ponto. Ao mesmo tempo, notou uma estranha falta de eletrodomésticos por perto. Na sociedade civilizada de 2013, ali estava uma sala desprovida de eletrônicos, mas repleta de itens há muito considerados antiguidades. Seriam menonitas ou amish? Mas por quê? O que estou fazendo aqui com eles? Pergunte, querida. Pergunte. A situação era difícil de entender. A confusão só aumentava. Vamos lá. Você não abre a boca para mim, querida? Tânia? Não entendo. Era exatamente esse o problema. Foi por isso que ele não notou a colher que a freira estendeu. Mas é claro, mesmo que tivesse, nunca em 1 milhão de anos teria sonhado em comer a comida oferecida. Certamente a colher era para esta Tânia querida. Mas enquanto todos esses pensamentos giravam, a freira finalmente perdeu a paciência. Com um sorriso doce porém severo que não admitia discussão, ela enfiou a colher na boca do menino. Não seja exigente, querida. Abra. Era uma colherada de legumes cozidos até virar mingau. Mas aquela única colherada também revelou a verdade para até então incompreensível Tânia. Legumes cozidos. Era tudo que a freira tinha enfiado na boca. Mas para a pessoa em questão, a ação só tornou as coisas mais desconcertantes. Em outras palavras, eu sou Tânia. Assim, um grito surgiu do fundo de sua alma. Por quê? 14 de agosto de 1971, Estados Unidos da América. Em 14 de agosto de 1971, uma equipe de pesquisadores liderada pelo Dr. Philip Zimbardo iniciou um experimento com uma bolsa recebida do Instituto de Pesquisa do Departamento da Marinha dos Estados Unidos, o Escritório de Pesquisa Naval, ONR. O período planejado era de apenas 2 semanas. O objetivo era coletar dados rudimentares sobre um problema com as prisões do Corpo de Fuzileiros Navais que a Marinha também enfrentava. Os participantes recrutados para este experimento eram estudantes universitários normais com mente e corpo sãos. No segundo dia, porém, a equipe se deparou com um sério problema ético. Não apenas aqueles que haviam sido designados para serem guardas abusavam verbalmente e degradavam os que desempenhavam o papel de prisioneiros. Apesar da proibição de tal comportamento, como também atos de violência física se tornaram cada vez mais frequentes. Como resultado, a equipe foi forçada a interromper o julgamento apenas 6 dias após seu início.
Mais tarde, isso ficou conhecido como o experimento da prisão de Stanford. Ironicamente, apesar das armadilhas da moralidade duvidosa do projeto, os resultados estavam repletos de implicações para o campo da psicologia. Assim como seu antecessor, o experimento Milgram, o experimento da prisão de Stanford demonstrou algo fundamental sobre a natureza humana. Em um espaço isolado, os indivíduos se submeteriam ao poder e à autoridade, enquanto aqueles em posições dominantes os exerceriam sem restrições. A análise desse fenômeno, conhecido como obediência à autoridade, produziu resultados chocantes. Surpreendentemente, essa deferência não tinha nada a ver com a racionalidade, a sensibilidade ou a personalidade de uma pessoa, mas sim com o produto de uma notável desindividualização desencadeada pela atribuição de papéis. Em outras palavras, os dois experimentos demonstraram que o comportamento humano dependia do ambiente. Em termos extremos, os resultados indicaram que qualquer pessoa poderia ter trabalhado como guarda em Auschwitz, independentemente de sua disposição individual ou caráter moral. No fim das contas, o ambiente desempenhou um papel mais importante na definição de um indivíduo do que as características pessoais. Quando ele aprendeu na universidade que os humanos eram esse tipo de criatura, sentiu que era certo e não errado. Certamente todos aprendem, como parte da educação obrigatória no ensino fundamental, que todas as pessoas nascem iguais. As crianças aprendem que são todas igualmente únicas e insubstituíveis. Mas não é difícil encontrar disparidades que contradigam essas máximas tão conhecidas. Por que o garoto sentado na frente é mais alto que eu? Por que alguns dos meus colegas são bons em queimada e outros não? Por que a criança ao meu lado não consegue resolver um problema tão simples? Por que as crianças lá atrás não podem ficar quietas quando o professor está falando? Mas no ambiente do ensino fundamental, espera-se que as crianças sejam boas. Dizem a elas que todos são diferentes, mas especiais. Elas têm medo de que, se não seguirem a etiqueta, serão más. E assim, as boas crianças se esforçam para evitar se tornarem más. Quando começam a frequentar cursinhos preparatórios para os exames de admissão, os bons alunos secretamente desprezam os maus e fazem questão de evitá-los. Eles ingressam em um bom ensino fundamental, seguido por um colégio respeitável e, por fim, em uma universidade de prestígio. Essas pessoas estão no caminho mais rápido, dando o seu melhor dentro das regras e regulamentos que lhes são apresentados. Para se manterem bons nesse ambiente, os alunos precisam fazer exatamente o que lhes é ordenado e sempre atender às expectativas de todos. Exatamente como lhes é ordenado, eles passam dia após dia curvados sobre livros didáticos e de referência, competindo com os colegas por notas. Levando essa vida, aqueles envolvidos na batalha feroz dos exames de admissão à faculdade passam a ver os preguiçosos como perdedores. Em um ambiente onde as notas determinam tudo, é natural que os alunos de alto desempenho desprezem os alunos ruins. Por outro lado, a maioria desses alunos bem-sucedidos não se considera especialmente brilhante. Afinal, há muito tempo que sempre que um aluno regular demonstra um mínimo de orgulho, os verdadeiramente talentosos da sua série o colocam em seu devido lugar. Um aluno pode estar passando por dificuldades enquanto o aluno ao lado dele está se inscrevendo despreocupadamente nas Olimpíadas Internacionais de Física ou Matemática. É preciso um esforço considerável para sentar lado a lado em uma sala de aula com gênios para os quais a compreensão de todo o conteúdo é um dado adquirido. Apesar da perspectiva distorcida, eles têm uma compreensão da realidade forte o suficiente para prosseguir com seus estudos com afinco. Quer gostem ou não, todos os estudantes que vão para a faculdade sabem a verdade. Se querem uma renda comparável à dos pais, precisam, no mínimo, frequentar uma boa universidade e conseguir um emprego decente. Esse grupo é movido por um forte e juvenil desejo de sucesso. Mas, junto com esse desejo, vem o medo fatal do fracasso. Como tal, eles não têm escolha a não ser se acorrentar às suas carteiras. Depois de lutar nesse mundo difícil, os melhores alunos passam nos exames de admissão para universidades dignas de serem chamadas de prestigiosas. Então, o jogo muda. Muitos são forçados a perceber que entraram em um mundo onde as pessoas não são mais avaliadas por notas, mas pela pergunta: o que você conquistou? Aqueles que conseguem se adaptar à mudança repentina de paradigma e ao novo ambiente o fazem. Obedecem às regras. Buscam brechas, zombam das diretrizes, mesmo estando vinculados a elas. No final, todos aprendem que as regras são necessárias para que o sistema funcione sem problemas. Liberdade sem lei significa anarquia. Lei sem liberdade significam tirania. Por mais que odeiem restrições, temem a liberdade ilimitada. Ele não conseguia entender as pessoas que chegavam atrasadas às aulas. Não conseguia enxergar o valor de quem bebia até a exaustão. Não conseguia compreender os esportistas que tagarelava sobre o poder do espírito humano. Mas quando conheceu a escola de Chicago 1 e viu como essas obras aplicavam a racionalidade à relação entre regras e liberdade, ficou extasiado. Afinal, isso significava que ele conseguiria se manter no caminho certo, desde que seguisse as regras. Ele conseguiu transparecer a aparência de um estudante universitário diligente, escondendo ao mesmo tempo o fato de ser um nerd. Em essência, era isso que significava ser livre dentro dos limites das regras. Em termos de amigos, ele gostava de conviver com os colegas do ensino médio e também com um grupo de pessoas com quem tinha afinidade na faculdade. Essa foi sua moratória até sair para o mundo, embora ainda se esforçasse para se aprimorar e desenvolver conexões. Naturalmente, ele investiu em seu capital humano, adquirindo habilidades linguísticas e cultura até certo ponto. Isso, somado à sua formação acadêmica de acordo com a teoria da sinalização, projetaria o ideal da sociedade de um bom estudante universitário. Surpreendentemente, o que pessoas como ele precisavam não era talento. O mais importante era ter uma boa aparência no papel. Em outras palavras, os recrutadores preferiam alguém que passasse no exame da empresa com louvor, viesse de uma instituição de ensino de prestígio e fosse um rosto conhecido dos entrevistadores.
Foi exatamente por esse motivo que o vento contrário da queda no emprego causada pela recessão não o desfavoreceu. Afinal, ele estava em uma posição diferente de todos os outros. Na verdade, ele tinha vantagem e a competição era completamente fraudada. Desde o início, era natural visitar ex-alunos que vinham da mesma universidade. Aliás, ele chegou a aceitar convites para tomar uns drinks com os recrutadores do RH. Agora imagine se alguém da área de recrutamento e seleção tivesse cursado o ensino fundamental e médio da mesma forma ou se formado na mesma faculdade. Essa pessoa daria orientações sobre as qualidades que os recrutadores buscam em tal empresa e como se apresentar nas entrevistas. Contanto que combinasse suas diversas conexões e se saísse bem nas entrevistas, não teria com o que se preocupar. Se não fosse muito exigente, certamente conseguiria um emprego que lhe desse comida na mesa. Ao fazer obedientemente tudo o que lhe mandavam, tornou-se uma engrenagem social com bom desempenho em um ritmo constante. Em algum momento começou a se ver como um adulto maduro naquele ambiente de trabalho. Satisfação no trabalho? Individualidade? Criatividade? Ele era uma engrenagem na sociedade e podia afirmar que o conteúdo do seu trabalho não importava, desde que recebesse uma remuneração justa. Da perspectiva da empresa, o funcionário ideal era obrigado a concluir as tarefas prontamente, mantendo um nível de qualidade compatível com o seu salário. Aderindo à filosofia da empresa em tudo, o funcionário ideal tomaria a iniciativa e buscaria maneiras de obter lucro. Não foi muito difícil para ele se adaptar à vida como escravo da lógica corporativa. Sem coração? Robótico? Insensível? Impessoal? Preocupações dessa natureza só o incomodavam no começo. Ele tinha pavor de pessoas que o uivavam ingloriamente ou recorriam à violência. Não era possível para ele compreender tal comportamento vergonhoso. Mas, com o tempo, ele se aclimatou. Era como na escola. Os humanos são criaturas projetadas para se adaptar às mudanças. No fim das contas, adaptar-se ao ambiente significa assumir o papel que lhe foi atribuído. Um guarda age como guarda e um prisioneiro age como prisioneiro. Os dias transcorreram sem incidentes, alternando entre trabalho e hobbies. Naturalmente, o trabalho progrediu com eficiência. Seguir as diretrizes da empresa e evitar erros o máximo possível eram importantes para não deixar o trabalho ocupar o precioso tempo livre. Consequentemente, ao chegar aos 30 anos, ele não só estava perto de igualar a renda dos pais, como também já havia, sem dúvida, entrado no caminho da promoção. Era altamente considerado por sua dedicação à empresa e lealdade aos executivos, e galgou a escada de ascensão no Departamento de Recursos Humanos. Chegou a receber um prêmio Touchstone como gerente de seção. Sim, é isso mesmo. Eu tinha um trabalho importante. Não há absolutamente nenhuma razão, absolutamente nenhuma, para uma freira me enfiar uma colherada de legumes cozidos goela abaixo. Estou sendo um verdadeiro cavalheiro, nem mesmo gritando a plenos pulmões para exigir que direito você tem de me chamar de Tânia, querida. Impaciente, ele tentou se levantar para lançar seu discurso de por que eu. Foi então que ele percebeu. Sua cabeça latejava enquanto memórias desagradáveis subitamente emergiam. Imagem. 22 de fevereiro de 2013, Tóquio, Japão. Por quê? Por que eu? Por quê? Obviamente, é porque seu desempenho em termos de custos é péssimo. Além disso, você tem se ausentado bastante. E como mais um prego no caixão, tem um relatório do seu supervisor direto alegando que você fez vários empréstimos de adiantamento de dinheiro, sabe-se lá quanto. Além disso, você se recusa terminantemente a consultar o médico do trabalho a todo momento. Concluindo, fica claro que você está se tornando um funcionário custoso. Mais importante ainda, não podemos permitir que você cause algum tipo de escândalo e manche o bom nome da empresa. Eu adoraria perguntar se há algum motivo para mantê-lo a bordo. Mas, devido a certas leis, devo esconder esses sentimentos no fundo do meu coração e responder com o máximo de tato possível. Você já falhou em concluir o seu PIP 2 vezes. A empresa lhe deu uma ordem perfeitamente razoável para participar do treinamento de conclusão do PIP, mas você se recusou. E você tem inúmeras faltas injustificadas. Falsa cortesia? Tudo bem. Não é proibido por lei. Esta é uma empresa com fins lucrativos, não uma instituição de caridade para pessoas socialmente ineptas. Dito isso, como você contribui para a nossa empresa há tanto tempo, acredito que uma demissão voluntária, em vez de uma demissão disciplinar, serviria melhor aos nossos interesses. Embora isso possa ser uma grande perda de tempo, ainda faz parte da descrição do trabalho. Nunca precisei ir a clientes antes. Como isso conta como treinamento? Ele combate a deterioração dos resultados no trabalho, ajudando os supervisores a entender os representantes de vendas e a encontrar maneiras de aprimorar suas práticas de gestão. Com isso em mente, sentimos a necessidade de você participar deste treinamento. Mesmo que seja tudo parte de um dia de trabalho, ainda é cansativo. É um saco lidar com essa multidão interminável de funcionários chorando e se lamentando, tentando se agarrar a gente. Se você acha que chorar vai mudar as coisas, vá em frente. Em algumas partes do mundo dos negócios, essa é uma tática válida, mas se você acha que vai funcionar depois de me chamar de coisas como monstro sem coração, queridinho do chefe ou ciborgue, você está enganado. Sempre soube que não era o melhor. Incapaz de competir com os gênios e de igualar os talentosos com trabalho duro e dedicação, minha personalidade se tornou completamente distorcida. Sou um emaranhado de complexos intrincados. Pessoas verdadeiramente benevolentes são inspiradoras. No que diz respeito à hipocrisia, tenho o que a sociedade como um todo considera um nível saudável, mas saber que não sou sincero me faz zombar ainda mais. Apesar de ter consciência disso, de como sou horrível, ainda nutro a crença arrogante de que sou superior ao tolo incompetente que se lamenta diante de mim.
Pelo menos no que diz respeito ao desempenho de custos, mantive resultados superiores. Portanto, embora reestruturar departamentos designados para consolidação por meio de demissões seja um problema, levo isso a sério. A partir daqui, devo subir na hierarquia e chegar à cadeira de diretor de recursos humanos. Minha vida deveria ter sido tranquila. Deveria ter sido. Depois de refletir até esse ponto, um evento bastante desagradável ressurge. Dizem que os humanos são animais políticos por natureza, mas aparentemente, o tipo de humano que recebe demissões é aquele que prioriza emoções primárias em detrimento da lógica ou de tabus comumente aceitos. Pensando bem, não há mais pessoas que, ao contrário da boa elite acadêmica, agem de acordo com seus impulsos. O diretor me alertou especificamente para tomar cuidado na delegacia, mas não entendi aonde ele queria chegar. Bum! Algo me atinge com força. Caio da plataforma em uma câmera lenta e bizarra. No momento em que vejo o trem, minha consciência se apaga. Quando acordo, me deparo com uma injustiça indizível. Vocês são realmente criaturas vivas de carne e osso? Desculpe, quem é você? Um senhor idoso, saído diretamente de um romance estereotipado, suspira fundo enquanto me observa. Só pode ser uma de 3 explicações possíveis. Sobrevivi milagrosamente e um médico está me examinando, mas não consigo perceber corretamente. Em outras palavras, é possível que meus olhos ou meu cérebro tenham sofrido um trauma grave. Estou morrendo, e isso é uma ilusão ou uma alucinação. Talvez minha vida esteja passando diante dos meus olhos. Já acordei no mundo real depois de confundir um sonho com a realidade. Eu ainda podia estar meio dormindo. Vocês todos têm as personalidades mais distorcidas. Quanta bobagem nessa sua cabeça. Ele acabou de ler minha mente? Se leu, isso é uma violação extremamente indecente e indesejada da minha privacidade, além de uma intrusão em assuntos confidenciais. Claro que sim, mas é repugnante ler a mente de descrentes insensíveis. Bem, o que você sabe? Eu nunca imaginei que o diabo fosse real. Você tem as ideias mais loucas. Somente Deus ou o diabo são capazes de desafiar as leis universais. Se Deus existisse, não ignoraria toda a injustiça do mundo. Portanto, este mundo carece de um Deus. Portanto, o ser X diante de mim é o diabo. Fico por aqui. Vocês descrentes, estão tentando fazer com que seu Criador trabalhe até a morte? Vocês incrédulos. No plural. O que significa que ele está se referindo a outros que estão comigo. Devo me consolar com o fato de não estar sozinho? Difícil dizer. Embora eu não me odeie especificamente, também não me amo particularmente. Quero dizer, almas perturbadas como a sua. Elas estão por toda parte hoje em dia. Por que você não está alcançando a iluminação à medida que a humanidade avança? Você não quer se libertar da sua escravidão terrena? Suspeito que isso seja simplesmente o resultado desse progresso social. A teoria da justiça de Rawls II é absolutamente maravilhosa, mas aplicá-la na prática é irrealista. Os humanos já foram divididos entre os que têm e os que não têm. Pode ser interessante como uma proposta hipotética, mas, na realidade, as pessoas não podem abrir mão do que têm em prol dos outros. Não é natural buscar ganhos materiais nesta vida em vez de se preocupar com o futuro? Mesmo assim, qual a importância disso? Se eu morrer, o que vai acontecer com a minha alma? Vamos discutir isso de forma construtiva. O que realmente importa é o que vem a seguir. Vou simplesmente jogá-lo de volta no ciclo da vida e da morte. Você está renascendo, responde o autoproclamado Deus, Ser X. A resposta do estranho é bem simples. Aposto que ele está cumprindo seu dever de explicar. Sim, trabalho não é algo para ser encarado levianamente. Eu compreendo a importância de assumir responsabilidades e agir em conformidade com a lei. Goste ou não, como membro da sociedade, de uma organização, eu provavelmente deveria indicar que entendo como devemos proceder. Muito bem. Nesse caso, vá em frente e faça o que tem que fazer. Para começar, pretendo me cuidar melhor na minha próxima vida. Aprendi que existem 2 tipos de pessoas, racionais e irracionais, então, sem dúvida, precisarei revisitar a economia comportamental. Argue. Chega. Mas as palavras que ele sussurra baixinho me deixam perplexo. Vocês não conseguem se recompor? Longe de vocês alcançar a iluminação e se libertar do ciclo quando lhes falta um pingo de fé. Ele reclama, deixando tudo constrangedor para mim. Sinceramente, não tenho ideia do que esse Ser X, autoproclamado Deus, está tão bravo. Sei que idosos podem ser irascíveis, mas quando alguém que parece ocupar uma posição bastante sênior entra em fúria, pode ser difícil decifrar. Se fosse um anime, você poderia considerá-lo uma piada, mas no mundo real, raramente se tem esse luxo. Os humanos de hoje em dia se afastaram demais das leis universais. Eles não conseguem distinguir o certo do errado. Nossa, o Ser X pode pregar o quanto quiser sobre leis universais, mas eu não sei do que diabos ele está falando. E se essas leis realmente existem, é irritante que ele não tenha avisado com antecedência. Ele está pedindo demais se espera que as pessoas cumpram leis que nunca viram, muito menos consentiram. Não consigo compreender algo que não foi colocado em palavras. Que eu saiba, ainda não desenvolvi poderes telepáticos. Eu te dei os 10 mandamentos, sabia? Não terás outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a propriedade do teu próximo. Os mandamentos fluem de repente para minha mente por telepatia ou algo assim, mas, droga. Veja bem, eu nasci em uma região politeísta do mundo, onde estamos acostumados a deixar as coisas de lado como tolerância religiosa. Então, honestamente, não sei como reagir a alguém que menciona os mandamentos. Para que conste, eu honro meus pais e nunca matei ninguém. Mas sou biologicamente masculino. Certos instintos sexuais estão programados em mim. Não posso fazer nada a respeito deles.
Seria outra história se eu tivesse lidado com a programação, mas não o fiz. Vou me arrepender disso enquanto eu viver. Quanto tempo Deus vive? Estou um pouco intrigado, mesmo que apenas de uma perspectiva puramente acadêmica. O que não é surpresa, dada a minha curiosidade. Nunca lutei contra o desejo ou impulso de matar alguém. Claro, é revigorante sempre que acerto um tiro na cabeça em um FPS, mas isso não me torna mais sanguinário do que qualquer um. Sou a favor dos direitos dos animais, tenho quase certeza de que, no mínimo, já levei cartazes para apoiar um movimento que tenta reduzir os programas de captura e abate de vários abrigos. Então você não sujou as mãos, mas ainda assim sentiu prazer no ato de matar, não é? Nunca roubei nada, prestei falso testemunho contra outra pessoa ou tive a alegria de conquistar o coração de uma mulher casada. Acima de tudo, vivi a vida como uma pessoa íntegra e honesta. Cumpri meus deveres no trabalho e segui a lei, e não me lembro de ter desafiado ativamente a conduta prescrita para um ser humano. Se eu tivesse sido enviado para a guerra, talvez tivesse recebido uma revelação de Deus enquanto saltava de paraquedas de que deveria dedicar minha vida à criação de camarão. Infelizmente, minha experiência no serviço militar limitou-se a jogos online. Faça do seu jeito. Se não se arrepender, não terei escolha a não ser impor-lhe um castigo merecido. Eu gostaria de acreditar que essas falsas acusações só podem ir até certo ponto. E por que eu? Mas como regra geral, sei que nunca é sensato deixar as coisas se resolverem por conta própria. Espere um momento, por favor. Chega. Gostaria que você não perdesse a paciência. Se você está se dizendo ser supremo, mesmo que não esteja se saindo muito bem, gostaria que fosse um pouco mais maduro mentalmente. Acho que você poderia até manter o disfarce. Um advogado que eu conheço passa a impressão de ser duas pessoas completamente diferentes, dependendo se está no tribunal ou online. O homem até tem uma vida social intensa. Embora eu não espere que você alcance o nível de perfeição dele, você poderia se esforçar um pouco mais. Já estou sobrecarregado administrando 7 bilhões de almas. A Bíblia diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Admito que meu conhecimento sobre o assunto é limitado, mas tenho quase certeza de que a humanidade tem obedecido fielmente a essa doutrina. Posso imaginar Malthus se revirando no túmulo. Pode-se dizer que a humanidade se multiplicou demais. Se você vai trabalhar na administração, gostaria que controlasse as ordens que dá. Espero que não seja demitido depois de perder o respeito de todos os seus subordinados. De qualquer forma, como você é o administrador, você deve assumir total responsabilidade pelo que disse. Só consigo ouvir vocês, céticos, sem um pingo de fé. Vocês estão me colocando no vermelho. Honestamente, isso não é uma falha no modelo de negócios? Não vou aceitar isso de alguém que quebrou o contrato. Não foram vocês que queriam uma chance de iluminação para começo de conversa? Você não pode esperar que eu saiba a menos que me notifique. É o que eu realmente penso. É senso comum enviar documentos importantes por carta registrada e, na verdade, um contrato deve ser entregue pessoalmente. Teria sido bom se você tivesse deixado o contrato em um meio permanente também. Você se curvou diante das leis de Deus, sabia? Os avanços científicos hoje em dia são quase mágicos. A ciência superdesenvolvida é praticamente mágica. Viva a ciência natural. Tudo está bem no mundo. Em nossa sociedade de abundância, nem o senso de crise nem a devoção se espalharão sem uma ameaça iminente. É por isso que nos apegamos desesperadamente às coisas. A menos que sejam encurraladas, as pessoas não se apegam à religião. Então, em outras palavras, é como que você sabe. Você diz que sabe, mas temo que não saberei até que você me diga. Não há nada a ser feito em relação à maneira cada vez mais leviana com que estou tratando ser X, mas não conseguir conversar é realmente frustrante. O que podemos fazer a respeito? A esta altura, se houvesse algum tipo de serviço de intérprete, eu os contrataria sem me preocupar muito com o valor. Vocês são movidos pela luxúria, não têm fé e não temem o seu Criador. Além disso, não conseguem encontrar uma fibra moral em todo o seu corpo. Objeção. Quero gritar. Não sou tão ruim assim. Com base em normas morais e sociais, não sou nem de longe tão horrível quanto você me faz parecer. Me poupe. Vocês são todos iguais, ou não ficaríamos repetindo essa música e dança toda vez que um de vocês renascesse. Como eu disse antes, o verdadeiro problema aqui é a superpopulação. Ou pelo menos tem a ver com o aumento da nossa expectativa de vida. Existe essa coisa chamada expectativa média de vida. Sim, claro que também existe o ensaio sobre o princípio da população de Malthus. 3 Você não leu? Do jeito que nos multiplicamos como ratos, você deve estar com as mãos ocupadas. Não é como se estivéssemos fazendo algo em particular. Acredito que uma análise simples mostrará que seu modelo de negócios é falho. Se o número de crentes aumentasse junto com a população, tudo ficaria bem. Sim, então aí está a falha no seu modelo de negócios. Tudo o que posso dizer é que você fez um trabalho desleixado ao psicanalizar sua base de consumidores. Esse é um erro estrutural dos estágios de planejamento. Então, no seu caso, você não acredita que seja porque você era um homem, vivendo em um mundo de ciência, ignorante sobre guerra e sem ameaças? O quê? Acho que posso ter errado. Certo, vamos nos acalmar. No momento, ser X é tão perigoso quanto o diretor de recursos humanos era durante aquela confusão quando outra empresa contratou um bando de nossos engenheiros veteranos. Eu entendo a situação. E já pensei em como lidar com isso. Então, se eu remediasse isso, até mesmo pessoas como você despertariam para a fé. Você não está tirando conclusões precipitadas? Por que não se acalma? Admito que eu disse que a ciência superdesenvolvida obscureceu a fé. Mas Deus, por favor, acalme-se. Isso mesmo, relaxe. Se pudéssemos sentir a graça do Senhor, isso resolveria tudo. Mas é claro que eu entendo. Sei muito bem o quão graciosamente você cuida de nós, enquanto me guia agora.
Sim, eu entendo perfeitamente, então você poderia ter a gentileza de abaixar a mão? E devo acrescentar que temo que a parte sobre como sou ignorante em relação à guerra tenha sido um mal-entendido. Rastejar não vai te levar a lugar nenhum agora. Espere, meu senhor. Por favor, lembre-se de que nem magia nem milagres foram comprovados em nosso mundo. Qualquer um que alegue ter visto um milagre cheira mais suspeito do que um mercado de peixes. O mesmo vale para a sua existência. E além disso, não importa se você é homem ou mulher. É óbvio que ambos os gêneros têm desejo sexual. Chega, você já apresentou seu argumento. Enfim, vou tentar isso. Com licença, vou testar isso em você. Então, sim, isso resume bem a lembrança. Gostaria de poder esquecer. Junho, ano unificado de 1923, terceira linha de patrulha, Teatro Norden, Distrito Militar Norte. Por que estou aqui lutando em uma guerra? Meu eu consciente, designado como segundo-tenente mágico Tânia de Gurechaf, me faz a pergunta novamente enquanto seguro um orbe em minhas mãos minúsculas. Deixo o rifle que me serve de cetro no chão e vou em direção ao céu. Como é que eu acabei assim? Fada 08 para Norden Control. Fada 08 para Norden Control. Reconhecimento. Um único ponto se destaca sobre o céu sombrio e nublado de Norden. Este minúsculo ponto que se mistura às nuvens não é outro senão um dos poderosos oficiais mágicos aéreos do Império. Devido a uma reviravolta doentia do destino, se eu me olhar, sou amaldiçoado a ver uma garotinha participando de uma guerra. O uniforme e o orbe computacional são a prova de que sou um soldado. Por meios científicos, a esfera que carrego controla o fenômeno sobrenatural conhecido como fórmulas, que permite aos magos influenciar o mundo com sua vontade. Como implícito no nome moderno dos orbes antigos, cortesia da ciência e da magia, este fruto da engenharia mágica desvendou os valores numéricos do mundo. Minha missão é atuar como observador de artilharia a partir de um espaço aéreo pré-designado, mantendo uma velocidade terrestre confortável a uma altitude de 6.000 pés. Fada 08, aqui é o controle Norden. Nós te lemos em alto e bom som. Não há problema em rastrear você. Que moleza! Esta é apenas uma missão de apoio aéreo na fronteira entre o Império e a Aliança Antante. Mas esta maga observadora vigilante, mantendo sua fórmula de voo com o orbe computacional pendurado no pescoço, deve parecer surpreendentemente pequena. E eu sou do tamanho de uma pinta. Isso faz as pessoas se perguntarem se minha idade já chegou aos 2 dígitos. Além disso, sou pequena, mesmo para uma menina. Comparar a altura da Tânia com o corpo fisicamente abençoado da minha vida passada é absolutamente mortífero. Foi horrível ouvir que o pescoço da Tânia era fino demais para usar o microfone de garganta de aviação. Fada 08, entendido. Cheguei ao espaço aéreo da missão. Estou ouvindo você em alto e bom som, digo. Já estou conformada com a voz que sai da minha boca, embora o tom agudo me faça sentir como se algo me assombrasse. Por mais acostumada que eu esteja a ouvi-la, não consigo suportar. Sempre que minha língua não consegue acompanhar minha mente e acabo quase a mordendo ou gaguejando, sinto-me completamente humilhada. Controle Norden entendido. Prossiga para a missão que lhe foi atribuída. Claro, o exército é realmente incrível por não ter escrúpulos, mesmo depois de ouvir aquele ceceio feminino. Talvez seja simplesmente uma questão de pragmatismo. Mas os militares adotaram a posição de que a aptidão de uma pessoa para as artes mágicas pode ser condição suficiente para o alistamento militar, já que os magos aéreos se concentram em combate aéreo. No Império, onde isso foi levado à sua conclusão lógica, os limites de idade para magos são coisa do passado. Daí a razão pela qual o exército não tem problema em mobilizar alguém que pareça jovem o suficiente para ainda estar com seu guardião, mesmo que apenas como observador de artilharia. Fada 08, entendido. A área está limpa. Repito, a área está limpa. Controle Norden entendido. Há um batalhão de infantaria designado para sua área de observação. Indicativo de chamada, Golias 07. A menos que haja novas ordens do controle do espaço aéreo, continuem a realizar suas tarefas de observação até que a área esteja pacificada. Desligado. As exigências da posição geopolítica do Império desempenharam um papel importante neste método de obtenção de recursos humanos. Cercado por potências mundiais devido a circunstâncias históricas, o Estado foi forçado a enfrentar potenciais inimigos em todas as direções. Garantir a força militar necessária para a defesa nacional de seu vasto território é uma questão cada vez mais urgente. Para resolver o problema, os esforços frenéticos do Estado-Maior-General chegaram ao ponto de explorar qualquer um ao seu alcance. Fada 08, aqui é o Batalhão de Artilharia do Corpo Provisório, indicativo de chamada Golias 07. Como assim? Sendo assim, o exército aparentemente não hesita em mandar uma jovem para a fronteira em patrulha aérea se puder usá-la. Eu sou literalmente uma criança soldado. Golias 07, aqui é a Fada 08. Ouvindo alto e bom som. Confirmei o avanço da infantaria inimiga. Enviando dados agora. Confirmar. Aposto que a visão de uma jovem voando pelos ares, com sua voz adorável confinada a um tom prático, deve parecer terrivelmente surreal. Quando se pensa nisso, um exército de verdade deve ser composto por soldados adultos de verdade. Isso é apenas senso comum. Mas não é só a estática no sinal, ouvir vozes de mulheres e crianças no microfone se tornou comum entre os magos. As Forças Armadas têm uma exceção prática para quase tudo. Acima de tudo, os dias difíceis no serviço exaurem as pessoas decentes. Então qualquer desconforto inicial em permitir que uma garota participe do combate já passou há muito tempo. Golias 07, entendido.
Peça base iniciando o disparo de calibração. É por isso que a maga aérea alistada como segunda-tenente Tânia de Gurechaf está servindo como observadora de artilharia durante esta batalha na região norte de Norden, transmitindo relatórios periódicos com calma e habilidade pelo rádio em suas costas, que é quase tão grande quanto ela. Mas, na verdade, não é como se eu não questionasse ou duvidasse do que estou fazendo voando aqui. Impacto confirmado. Parece que foi um tiro certeiro. Parece estar dentro da margem de erro permitida de 10 metros. Atire para causar efeito. Goliath 07 entendido. Iniciando missão de tiro agora. Enquanto meus olhos azuis observam atentamente o chão, não há como negar que eles refletem um brilho de frustração. Porque renasci neste mundo, me tornei do sexo oposto e agora estou lutando em uma guerra. O mais irritante são as mudanças físicas. O corpo de uma criança é terrivelmente inconveniente. No início, embora as meninas se desenvolvam mais rápido do que os meninos, a diferença de tamanho era simplesmente grande demais para que meu corpo mantivesse o mesmo equilíbrio em que eu confiava há anos. Além disso, senti intensamente o quanto me tornei uma criança indefesa em diversas ocasiões desde que entrei para o exército. Eu não conseguia segurar uma arma. Era grande demais. No fim, não consegui mirar direito, e o recuo acabou machucando meu ombro. Quando eu lutava, havia um traço de pena no rosto do meu parceiro sempre que ele me derrubava. Até que eu conseguisse ver o mundo como 3 vetores numéricos com o orbe da computação e me acostumasse a sobrepor o reino dos números com fórmulas mágicas de interferência. Tive que rastejar de barriga para baixo, com braços e pernas que se recusavam a me obedecer. Como dependiam de cérebro, não de força, as artes mágicas eram a única área em que eu tinha sucesso, mesmo que por pouco. As limitações do meu corpo não me incomodavam, e eu conseguia planar pelo céu contanto que sobrepusesse o mundo com minhas fórmulas. Talvez eu tenha conseguido superar quaisquer reservas que eu pudesse ter em relação à magia devido à sua utilidade como ferramenta. Mas por que devo usar uma ferramenta simplesmente porque a tenho? Ah, entendi. É essencial que possamos usar um ICBM-4 quando necessário. Por isso, é necessário providenciar sua manutenção, exercícios e operações. Dito isso, existe alguma razão para termos ICBMS em primeiro lugar? Nesse mesmo sentido, fofocas sobre relações aparentemente tensas com nações vizinhas não são novidade. O Império e a Aliança da Entente vêm enfrentando conflitos fronteiriços não oficiais há algum tempo. Mas, pelo menos na arena política internacional, não há nominalmente disputa por este território. O problema não é reconhecido porque o Império é uma potência incrível. Para Tânia, é uma questão simples, comparável à forma como as nações vizinhas à União Soviética evitam, de forma independente, disputas de fronteira com ela. Bem, era. A única parte lamentável de discutir a força do Império é que ela tem que ser descrita no passado. Vários acidentes isolados ocorreram ao longo da fronteira. Houve incêndios não intencionais em ambos os lados, o que levou a tiroteios devido a mal-entendidos. Todos esses incidentes foram resolvidos pelos comandantes locais, mas não há como negar a tensão crescente. Em circunstâncias normais, se o Império entrasse em estado de semiguerra neste momento, a posição de Tânia permitiria que ela recuasse para a retaguarda e servisse em funções não combatentes. Afinal, a subtenente Tânia de Gurechaf fora cadete da Academia Militar até o início das hostilidades. Uma novata só atrapalharia nas linhas de frente, então seria normal que ela servisse em algum lugar na retaguarda, como no arsenal técnico ou no comando logístico, assim que o Império começasse a se preparar para a guerra. No entanto, apesar do estado inquietante dos assuntos mundiais, os superiores otimistas de Tânia decidiram que tudo isso era apenas diplomacia temerária. Graças a eles, ela estava presa completando seu treinamento em campo. As patrulhas de voo das quais participava em coordenação com o exército tinham como único objetivo servir como uma extensão da educação que recebia na academia. Tendo perdido a oportunidade de se retirar para a retaguarda, Tânia foi oficialmente comissionada como segunda-tenente e enviada após concluir seu treinamento. Ela também recebeu o indicativo de Fada 08. Claramente, as pessoas a comparavam de forma desagradável a uma fada. Baseando-se apenas na aparência externa, ela era uma criança franzina, na verdade, uma criança incrivelmente jovem. Além disso, tinha olhos azuis que pareciam refletir uma força de vontade forte e cabelos loiros curtos presos para trás para facilitar o manejo. E considerando também sua pele pálida e clara, seu indicativo começou a parecer apropriado. O problema começou logo após Tânia assumir oficialmente seu novo posto em campo no Exército de Fronteira. A unidade administrativa era composta por promovidos diretos da Escola de Treinamento de Oficiais Mágicos e de Relocações Locais. Como recém-transferida, Tânia foi forçada a aceitar ordens de ficar em prontidão por 48 horas. Presumindo que se tratava de um exercício de treinamento tradicional concebido pela cúpula para testar sua capacidade de lidar com situações e manter o estado de alerta, Tânia relutantemente se vestiu e entrou em serviço 24 horas antes. Então os alertas de emergência chegaram voando de postos avançados de segurança espalhados ao longo da fronteira, com um timing tão impecável que certamente fez o diabo sorrir. Aparentemente havia sinais de que a Aliança da Entente planejava conduzir uma operação transfronteiriça em larga escala. A nova direção política da Aliança da Entente já era motivo de preocupação. A reorganização dos executivos, resultante de uma mudança na administração, e a consequente ascensão do nacionalismo exigiram uma mudança drástica na doutrina. Honestamente, a operação da Aliança da Entente foi realizada com um planejamento tão ridiculamente ruim que não apenas Tânia, mas também todos no exército imperial ficaram se perguntando, por que logo agora? Antes que percebessem, a Aliança da Entente estava espalhando avisos exigindo a retirada dos imperiais, uma declaração de guerra. Em outras palavras, a Aliança da Entente insistiu que os soldados imperiais deveriam se retirar do território da nossa nação em até 24 horas.
Talvez um oficial de companhia de baixa patente fosse incapaz de entender os motivos da aliança da Entente, mas talvez a suposição fosse de que o Império evitaria um engajamento militar total, já que conflitos regionais eram extremamente sensíveis politicamente. Se a aliança da Entente não conseguisse encarar a realidade, é possível que entrasse para a história pelos motivos errados. Será que são estúpidos? Ou pelo menos era o que as pessoas se perguntavam. Talvez tenham arquitetado algum plano grandioso que os levará à vitória? Apesar de não conseguir compreender a agenda ou o objetivo da aliança da Entente, o Império manobrou sua burocracia e organizações militares refinadas de acordo com o protocolo. Seguiram as regras e se prepararam para interceptar as forças inimigas. Como peça fundamental de seu país, Tânia não teve escolha a não ser se dedicar a um trabalho condizente com seu salário. É verdade que a essa altura, ela previu, com bastante otimismo, que tudo isso seria principalmente propaganda interna. Afinal, não havia como a Federação, ali perto, querer duas nações vizinhas brigando à sua porta. Todos esperavam que isso mantivesse a aliança da Entente sob controle, fosse por mediação ou intimidação. Além disso, a comunidade e a República estavam apoiando a aliança da Entente. Certamente freariam esse avanço suicida, temendo que toda a ajuda que haviam fornecido fosse desperdiçada. Sim, a grande maioria dos oficiais e soldados tinha certeza do futuro. Afinal, os militares eram realistas por natureza. É evidente que a aliança da Entente não tinha a mínima chance de enfrentar o Império de frente. Todos tinham certeza de que uma ou outra nação interviria para arbitrar, e então os políticos e diplomatas das duas nações opostas resolveriam o problema. Mas o cenário que era inconcebível para todos, exceto para a aliança Entente, aparentemente, tornou-se realidade e surpreendeu todos os humanos vivos nos dias de hoje. Desarme-se e renda-se ao avanço do exército da aliança da Entente ou saia imediatamente. Do ponto de vista do senso comum, as exigências da aliança da Entente só poderiam ser descritas como chocantes. Mesmo assim, o Império continuou a monitorar a situação, incrédulo, embora os relatos de que a aliança da Entente havia cruzado a fronteira não fossem totalmente inesperados. Era difícil para o Império entender como tal coisa pudesse realmente ter acontecido. Parecia tão absurdo que Lergen, um oficial do Estado-Maior do Exército Imperial, muito mais tarde expressaria sua suspeita. Fomos tão incapazes de determinar o que a aliança da Entente esperava alcançar que fazia mais sentido suspeitar que nossos próprios líderes militares estavam tramando e agindo, a portas fechadas. Dúvidas e ambiguidades à parte, o pragmático exército imperial respondeu sobriamente, ordenando uma resposta imediata à grande operação transfronteiriça da Aliança da Entente. Embora houvesse hesitação e confusão quanto à agenda da Aliança da Entente, assim que os sinais indicaram que um conflito potencial estava se formando, os militares começaram a reunir suprimentos em preparação. Todas as divisões do grande exército, que formavam o núcleo do poder militar do Império, se reuniram por trem a partir da central. O exército imperial foi tão eficiente que realizou tudo isso sem incidentes. De fato, tudo correu tão bem que foi considerado internamente como uma vitória organizacional. Mas embora o Império tivesse obtido suprimentos em abundância e até mesmo mobilizado tropas, era constantemente atormentado por um ceticismo parcial. Sério? Nunca fariam isso. O Império era conhecido por seus armamentos superiores, mesmo entre as grandes potências mundiais. Em tempos de paz, mobilizava uma guarnição do tamanho de um corpo de exército para a fronteira, sob o pretexto de patrulhas de rotina. O corpo adicional reunido para atender ao número mínimo de reservas, por precaução, incluía a unidade de Tânia. Com a guerra de informação em mente, o Império chegou a convidar meios de comunicação de massa de vários países. Assim como de costume, os militares estavam completamente preparados, mas o de costume era justamente o que fazia todos se perguntarem: a aliança da Entente realmente vai invadir? Tânia nunca imaginou que a aliança da Entente, sem qualquer justificativa, lançaria suas forças inferiores através da fronteira em uma ofensiva contra um titã militar, bem na frente da mídia. Mas a verdade é mais estranha que a ficção. Tânia naturalmente achou a reviravolta dos acontecimentos completamente desconcertante. Se pudesse falar livremente, provavelmente teria descrito o momento em que um desejo de morte tomou forma concreta. É guerra. Pessoal, repito, é guerra. Uma guerra acaba de começar. O Império declarou guerra à Aliança da Entente de regadonia por violar a fronteira. Há pouco, o exército da Aliança da Entente começou a cruzar a fronteira em vários locais. Tropas do exército imperial estão correndo para a fronteira, uma após a outra para responder. Recebemos relatos de que combates já começaram em algumas áreas, mas era inegável a visão de forças blindadas aliadas e outras tropas se deslocando rapidamente abaixo dela. Ao mesmo tempo, os correspondentes de guerra elevavam a voz para transmitir as últimas notícias para o mundo inteiro por ondas de rádio. Certamente o Império só faria essa manobra publicitária com total confiança na vitória. Bem, dado seu poderio nacional vastamente superior, seu nível de tecnologia e armamentos, era uma escolha óbvia dar o próximo passo de olho na vitória. Se jornalistas estivessem relatando os acontecimentos na fronteira até a declaração de guerra, isso significava que os altos escalões estavam relaxados o suficiente com a situação para pensar em publicidade. Espalhar propaganda sobre o justo e poderoso Império também não prejudicaria a situação política. Além disso, a Aliança da Entente, que cruzou a fronteira primeiro, forneceu uma justificativa legítima. E ao admitir a presença da mídia de massa, eles estavam essencialmente anunciando que esta era uma guerra que venceriam. Mesmo neste mundo alternativo, líderes nacionais que considerariam permitir que jornalistas cobrissem livremente batalhas perdidas só existiam na fantasia.
O fato de as autoridades imperiais não terem nada a esconder, ou pelo menos muito pouco, era prova de que tudo estava indo bem. Todos esses fatores ajudam a acalmar os nervos de Tânia. Sinceramente, quando soube que seria enviada para o norte para treinamento de campo, ela quis gritar: espero que você apodreça. Para o estado militar que planejava fazer uma jovem trabalhar até a exaustão nas terras da fronteira. Ela queria amaldiçoar o Ser X por ter misturado uma pessoa boa e decente a este mundo para começo de conversa. Mas Tânia está completamente bem com o Império lhe apresentando uma oportunidade de subir na hierarquia em um conflito unilateral como a Guerra do Golfo. Esta guerra é vencível, e os soldados são os vencedores. Sua missão é simplesmente eliminar os inimigos da segurança do céu e ser promovida. Embora extraordinariamente inesperado, não é um mau negócio. Na verdade, é melhor do que nada mal. Tânia recebeu uma chance em 1 milhão. Missões de patrulha de fronteira são simples, mas perigosas, e mesmo que você obtenha resultados, há uma tendência de os chefes alegarem que suas conquistas não existem oficialmente graças a algum ridículo de consideração política. Como resultado, o serviço de patrulha no disputado território Norden tem a reputação dentro do exército imperial de ser um esforço só dor e nada ganho. Não é fácil acumular conquistas lá, e para piorar as condições desfavoráveis, goste ou não, Tânia de Gurechaf tem o físico de uma garotinha de pele clara, olhos azuis e cabelos loiros. Além disso, uma olhada em seus registros mostra que ela é uma graduada da Academia Militar a caminho de se tornar uma maga de elite. Se ela for selecionada para uma missão e falhar, não há como evitar as más relações públicas que dizem que o exército arruinou uma jovem com um futuro promissor. Deixando suas habilidades de lado e se baseando apenas na aparência externa, até Tânia se sente incomodada com seu rosto de boneca. Se eu não fosse Tânia, não gostaria de ter nada a ver com ela fora do dever. Essa perspectiva objetiva tem sido consistente desde que ela foi comissionada no exército imperial. Antes, Tânia não tinha má reputação entre os instrutores, mas o fato de suas contribuições de trabalho corresponderem ao seu nível salarial simplesmente não conseguia apagar as manchas de rumores sobre a menininha maga. A única maneira de contornar isso era produzir resultados ainda melhores, mas por mais que ela quisesse fazer exatamente isso, a oportunidade nunca havia surgido, até agora. Em outras palavras, embora Tânia seja uma maga, ninguém a reconhece como tal. Ela é tratada como um bebê que atrapalha todo mundo. De certa forma, eles a consideram defeituosa. É um insulto como mal prestam atenção à sua carreira. Ironicamente, o Império acabou lhe dando serviço de combate ativo em uma situação em que seu exército dominava facilmente o campo de batalha. Um golpe de sorte inesperado para sua primeira batalha. Parece que a guerra continuará por um tempo em condições favoráveis. Se Tânia espera continuar sobrevivendo, ela precisa usar esse tempo para ganhar status e influência. Também quero que ela consiga algumas conexões. Para isso, é fundamental que ela desempenhe um papel adequado nesta guerra previsível e acumule honrarias e condecorações. Pensando nisso, Tânia inconscientemente curva os lábios rosados num sorriso enquanto reavalia a situação. Talvez isso não seja tão ruim, afinal. Na verdade, isso não poderia ser uma maravilha para minha carreira. Eu consideraria isso um ótimo negócio. Não há ninguém por perto para ouvir seu sussurro egocêntrico. Mesmo que alguém estivesse voando por perto, o uivo da artilharia imperial abaixo teria abafado sua voz, sem mencionar o eco interminável dos projéteis atingindo a terra e explodindo. Se eu pensar na cacofonia como uma visão VIP do Fuji Firepover Review 5, mas com uma artilharia rugindo várias vezes maior, não é tão ruim. Fada 08, aqui é Golias 07. Solicitando resultados de disparo. Golias 07, aqui é a Fada 08. Bom efeito no alvo. Repito, bom efeito. O trabalho de Tânia é simples. Ela só precisa observar calmamente e reportar as baterias de artilharia. Voar com o rádio pesando sobre ela enquanto mantém a fórmula de voo não é fácil, mas o orbe computacional do Exército Imperial está à altura da tarefa. Devido à natureza disputada do território Norden, muitas das tropas espalhadas pelo norte são transferências temporárias do Comando Central. No papel, Tânia só está emprestada pelo Comando Central após concluir seu programa de treinamento de campo. Se ela levar seus deveres a sério, com certeza poderá retornar à guarnição em Central. Uma posição na retaguarda não é apenas um sonho. Uma vez escolhida como oficial maga na retaguarda, há uma clara possibilidade de Tânia passar o resto da guerra em prontidão, sob ordens de defender a capital. Dependendo de como ela encarar a situação, o pessoal pode ter lhe dado um bilhete dourado para desenvolver uma carreira promissora a longo prazo. Tânia ficou amargurada quando soube da decisão de treinar no norte, um lugar chato e perigoso, mas isso só mostra que não há como prever o que a vida pode trazer de bom. É um pouco tarde, mas eu provavelmente deveria enviar cartas de agradecimento aos meus instrutores com as minhas últimas atualizações o mais rápido possível. Preciso fortalecer meus contatos. Já consigo prever uma carreira promissora. Mesmo em meio à batalha, Tânia está visivelmente animada enquanto avista a artilharia no campo de batalha. Fada 08 para o controle Norden. Por favor, responda. Aqui é a Norden Control. Alto e claro. As explosões abaixo estão devastando satisfatoriamente a infantaria da Aliança da Antante que cruzou a fronteira nacional. Por mais acidentado que seja o terreno montanhoso do norte, uma vez que a artilharia esteja totalmente posicionada, os soldados que avançam casualmente pela fronteira tornam-se meros alvos. Ainda mais se a topografia do terreno os deixar expostos. Fada 08, entendido. Inimigo atualmente sob fogo de supressão. Acredito que os neutralizamos. A infantaria inimiga está rompendo as fileiras. Mantendo uma distância adequada, as baterias de artilharia excepcionais disparam contra alvos desprotegidos sob a orientação de um observador, em uma área onde os dados balísticos foram pré-calculados. É impossível que a barragem não consiga eliminá-los.
Lá embaixo, os enxames de infantaria, antes ordeira, são facilmente vítimas dos obuses, que começam a fugir em todas as direções. Enquanto Tânia confirma a situação com um binóculo, fica claro que mais disparos serão apenas um desperdício de munição. Controle Norden entendido. Avance para a linha de patrulha 2 e dirija fogo de supressão contra a infantaria primária inimiga. Fere 08 entendido. Avançaremos e continuaremos a missão de observação. Sua troca desapaixonada com o controle é tão livre de ruídos que Tânia pensa consigo mesma. Eu não esperava que rádios funcionassem tão bem em condições reais de combate. O céu está nublado até onde seus olhos azuis alcançam, então não é como se o clima fosse atrapalhar o bloqueio do sinal inimigo. No entanto, o nível de ruído pode ser chamado de claro, quase imperceptível. O sinal é tão limpo que é quase ridículo que ela esteja carregando o enorme rádio de aviador, que lhe foi fornecido em antecipação à má recepção devido a anormalidades magnéticas causadas por depósitos minerais de Norden. Tânia passa por cima das tropas da Aliança da Antanta em movimento e se sente genuinamente confusa enquanto avança para mirar nos remanescentes perseverantes do exército inimigo. Sério, o que a Aliança Antanta está tentando fazer? Se eles querem ser alvos de exercícios com munição real, deveriam ter dito isso. Eu teria me oferecido para metralhar em vez de observar se soubesse que iríamos caçar dodos em vez de perus. Os bombardeiros em serviço nesta luta têm escoltas e controle aéreo, e como se isso não bastasse, eles têm direito aos alvos mais atraentes. Estou com tanta inveja que mal consigo suportar. Fada 08 para o controle Norden. Avancei para a posição designada. Controle Norden entendido. Já vimos. Repassando a situação para a artilharia agora. Continuem observando os pontos de impacto. Fere 08 entendido. Permanecendo em observação de artilharia até ordem em contrário. Câmbio. Controle Norden Roger. Imagem. No mesmo dia a Aliança da Antante sobre Nordlands. Meu Deus, por quê? Como isso pode estar acontecendo? O tenente-coronel Anson Sui se viu perguntando aos céus, com o rosto áspero e bronzeado pela neve contorcido de angústia. As rajadas da artilharia pesada do exército imperial ressoavam pelo céu que ele pilotará tantas vezes como mago aéreo da Aliança Antante. A batalha que se desenrolava abaixo era completamente unilateral. Não, qualquer soldado sensato a descreveria como um massacre, não uma batalha. Não era nem mesmo um avanço em veículos de casco macio ou a infantaria esponjosa marchar em formação, como se estivesse em desfile, através dos montes abertos em direção a uma posição de artilharia cuidadosamente organizada. Não foi isso que nos disseram. Os desgraçados estão abrindo fogo. Socorro! Médico! Depressa! Vem aqui! Recuem! Retirem-se! Lancem uma cortina de fumaça! Meu braço! Perdi meu braço! Ainda não temos apoio aéreo! Comando! Comando! O que está acontecendo? Qual é a situação? A fronteira segundo o Império, ou a zona desmilitarizada provisória segundo a Aliança da Antante, era um tipo de pseudo-fronteira estabelecida pelo Tratado de Londinium. Se as forças da Aliança da Antante fossem simplesmente cruzar a fronteira nacional e atacar de frente as posições do sempre diligente exército imperial, deveriam saber que isso aconteceria, independentemente do que se passasse na cabeça dos políticos. Os sinais transmitidos pelo rádio provavam que os soldados em todo o campo de batalha estavam pagando com a vida por um erro político irremediável, ou seja, os soldados pagando com a vida. Que esses burocratas sejam condenados ao inferno. A economia estava em crise, o abismo entre as classes aumentava e a taxa de desemprego não melhorava em nada. Os problemas internos que a Aliança da Antante enfrentava constantemente ameaçavam lançá-la em uma grave crise devido a forças centrípetas desestabilizadoras. O governo estava pagando um preço terrivelmente alto por incentivar o nacionalismo e o exclusivismo como solução para esses problemas. Não, os verdadeiros horrores ainda estavam por vir. Isso significava guerra, pior ainda, uma guerra que a Aliança da Antante não tinha esperança de vencer. Assim, o tenente-coronel Sui lançou palavrões vulgares contra os oficiais enquanto voava. Condenou-os pelo erro de continuarem a atiçar as chamas do nacionalismo, recusando-se a encarar a realidade. O Tratado de Londinium foi um acordo sobre a disputa de fronteira entre o Império e a Aliança da Antante, com termos quase toleráveis, decidido com a comunidade britânica como mediadora. A zona desmilitarizada provisória que dividia o território em disputa era, na realidade, uma fronteira nacional, com direitos administrativos sobre a região servindo como garantia para mantê-los fiéis ao acordo. Tudo que o tratado fez foi uma demonstração provisória de respeito às afirmações de ambas as partes, em consideração à reivindicação de domínio da Aliança da Antante. Que parte disso é apenas caminhar sob pressão. Em suma, a Aliança da Antante tinha liberdade para proclamar suas ações como justificadas no plano interno, mas o tratado demonstrava que, na realidade, a comunidade internacional praticamente unanimemente apoiava o Império. Por mais veementemente que os sonhadores domésticos gritassem que o território estava oficialmente sob disputa e se enquadrava na soberania da Aliança da Antante, outros viam isso como nada mais do que o lamento de maus perdedores. É claro que ninguém os levaria a sério. Caminhada. Essa é a ideia deles de caminhada? A Aliança Antante enviou seus militares para desfilar para patrulhar seu próprio domínio? Arbitrariamente? Isso não fazia sentido. Aparentemente, todos aqueles políticos começaram a cair na própria publicidade em algum momento. Sui queria que alguém dissesse que tudo não passava de uma piada de mau gosto. Algum porta-voz do governo, ou talvez um ladrão de salários capaz apenas de espalhar propaganda inútil, teve a coragem de descrever essa invasão como um exercício de caminhada altamente organizado sob pressão em uma coletiva de imprensa. Foi terrivelmente irrefletido. Cunningham, qual é a situação das nossas forças restantes? Desculpe, senhor. O sinal está instável e só piora. Não consigo entender a situação. As tropas estavam em completo caos.
Claro que estavam. Não havia como manter a calma depois de cruzar a fronteira sem pensar, sob a ideia equivocada de que a guerra não era uma possibilidade. Apenas para encontrar o exército imperial à espreita informação completa para interceptá-los e massacrá-los. Sem dúvida, essa loucura entraria para a história. E os centros de comando? O controle do espaço aéreo ou o centro de direção de combate estão ótimos. Você consegue falar com alguém? As linhas estão uma bagunça, e eu não consigo ligar para elas de qualquer forma, nem sequer nos foi atribuída a frequência correta. O primeiro-tenente Cunningham, considerado um veterano mesmo com a equipe de Sui, franziu a testa enquanto mexia no rádio de longo alcance sobre os ombros. Os sinais estavam emaranhados o suficiente para confundir um veterano experiente dos céus? Prova de que a Aliança da Antante havia iniciado a operação de forma descuidada. Se não fosse o país de Sui, sem dúvida ele teria ficado pasmo. Eles jamais violariam a fronteira sem antes fazer a transição adequada para uma posição de guerra. Claramente, o governo da Aliança da Antante está apenas praticando uma diplomacia temerária. Pelo menos o Império não jogaria um jogo tão perigoso se não estivéssemos prontos para arriscar a guerra. Uma citação de um porta-voz do Estado-Maior do Exército Imperial que Sui lera 2 dias antes em um artigo de jornal. O comentário dizia tudo. No máximo, a temeridade da Aliança da Antante deveria ter se estendido apenas a mostrar sinais de aumento da atividade militar para discernir como o Império reagiria. O porta-voz havia oferecido uma opinião razoável, com o rosto franzido como o de um homem que havia mordido algo extremamente desagradável. Quem imaginaria que a Aliança da Antante empreenderia ações militares que arriscariam o destino da nação sem se preparar primeiro? Não me importa se vocês usam comunicações de curto alcance. A esta altura, vocês podem se conectar diretamente com as forças terrestres. Vamos ajudar as tropas restantes a recuarem. Entendido. Para o bem ou para o mal, o batalhão de Sul estava posicionado na retaguarda quando o incidente de violação da fronteira começou. Eles estavam se reorganizando após sofrer pesadas baixas em repetidas escaramuças irregulares perto da fronteira nacional. Para unidades do tamanho de uma companhia ou maiores, era possível retornar à capital para se reorganizar. Su interpretou mal a situação justamente porque estava frequentemente envolvido em operações que não podiam ser registradas em registros oficiais? Se ele e seus homens pudessem recuar, certamente isso significava que o país não tinha intenção de entrar em guerra. Significava que o governo estava fazendo sua propaganda habitual. Sui e seus homens, que eram dignos de serem chamados de os melhores, mesmo entre as tropas da linha de frente da Aliança da Antante. Não faltavam palavrões para descrever a pura idiotice dos políticos e estadistas militares. Eles tinham plena consciência de que seu governo era um poço de imbecis. Só não imaginavam que o governo tomaria uma atitude tão estúpida que seria irreparável. Darton, desculpe, mas você poderia entrar em contato com as outras tropas? Quero ter uma ideia concreta de onde estamos. Devido à sua posição inicial, eles chegaram tarde demais para reagir e agora enfrentavam a tarefa impossível de ajudar as tropas a recuar diante de forças inimigas irremediavelmente superiores, praticamente às cegas. Para piorar a situação, não só não conseguiram contatar o controlador avançado designado, como a situação estava tão caótica que nem sequer recebiam apoio do Centro de Direção de Combate, que existia para garantir pelo menos a coordenação mínima necessária entre as tropas de magos, o corpo aéreo e as forças terrestres. Se necessário, enviaremos reforços. Pelotões, caso se separem e não consigam se reagrupar, vocês têm a opção de se reunir em grupos sob qualquer autoridade que encontrarem. Comandante, consegui passar. Sui agarrou o transceptor oferecido. Após uma breve conversa, ele soube que a situação em terra era completamente incontrolável. A Aliança da Antante estava pagando por seu erro de entrar em tempos de guerra com a mesma cadeia de comando que usava em tempos de paz, perdendo qualquer resquício de controle. Era evidente para qualquer um. Entendido. De qualquer forma, não podemos travar uma guerra sem alguma liderança. Precisamos fazer algo sobre o bombardeio que está causando toda essa turbulência. Concordo? A situação era tão terrível que, em vez de uma resistência unificada, cada unidade se defendia. Mesmo entre os companheiros no campo de batalha, com quem conseguiam se comunicar, ainda que de forma precária. Era impossível encontrar uma unidade que enxergasse o quadro geral e tivesse liderança suficiente para tomar as medidas necessárias. Concordo plenamente. As posições de artilharia certamente serão fortificadas. Mas e os observadores? Sui teve que concordar que o apoio mais realista e prático que ele poderia oferecer, dadas as forças que estava à sua disposição, era interferir no fogo indireto do inimigo, eliminando seus observadores. Comandante Sui, acabou de chegar da Divisão Terrestre 6. Ainda podemos observar e sinalizar. Ótimo. Vejam se eles conseguem encontrar observadores de artilharia inimiga. Por sorte, retomar as comunicações com essa divisão, que mantinha a disciplina por um fio enquanto recuava, ofereceu exatamente a oportunidade de que precisavam. Bingo! Estão enviando os números. Vários magos observadores voavam sozinhos, sem se preocupar em esconder suas localizações. Com base na frequência das mensagens codificadas enviadas em intervalos regulares, elas eram definitivamente comprimentos de onda codificados exclusivos de observadores de artilharia transmitindo informações. Sozinhos como esperado, hein? Estão nos subestimando demais. Talvez, mas eles não estão atrás de uma enorme linha de alerta? 7. Sui sabia disso. Ele queria gemer, observando a forma como o corpo aéreo imperial e as tropas de magos tomaram o caminho mais fácil e seguro na batalha pela supremacia aérea com uma rede de interceptação coordenada. Claramente, eles devem ter estabelecido uma linha de defesa aérea adequada o suficiente para permitir que elementos de apoio voassem sozinhos. Juro, somos loucos de entrar em guerra com uma potência militar. Eu deveria ter pegado minha família e fugido.
Comandante Sui, aposto que aqueles cães imperiais estão ali coçando a cabeça, imaginando se a guerra deveria ser tão fácil. Boa observação. Esperemos que eles tenham baixado a guarda. Enquanto pensava em quão horrível tudo tinha ficado, tudo o que Sui pôde fazer foi recorrer a Deus. Honestamente, Deus, onde foi que erramos? A missão atribuída a Tânia é importante, mas é um trabalho monótono. Tudo o que resta fazer é monitorar os projéteis que atingem o alvo com um rádio e um conjunto de equipamentos de observação. A tarefa de processar os dados em tempo real recai sobre a tripulação da unidade de artilharia que os recebe. Um operador do controle Norden fornece os comandos táticos. O fato de estarmos vencendo provavelmente tem algo a ver com isso. Mas meu dever não envolve nada mais do que observar a artilharia imperial empregar rajadas aéreas e missões de tempo em alvos com perícia louvável. De fato, o Império é uma força militar em ascensão entre as principais potências mundiais. E o exército que sustenta essa reputação está equipado com equipamentos relativamente novos. Tanto que eles foram além da crença na supremacia do poder de fogo e passaram a obedecê-la como doutrina aceita. O Império acredita que as baionetas nunca mentem, mas os recursos também não. Consequentemente, a artilharia é o deus da guerra do exército imperial. Para alguém como Tânia, essas são divindades muito mais absolutas do que algum ser superficial que arbitrariamente se proclama o Deus Supremo. Afinal, todos do nosso lado estavam em alerta para sinais de guerra, apesar das dúvidas iniciais. Em outras palavras, estávamos totalmente preparados para manter a supremacia aérea com uma rede de vigilância de magos antiaéreos instalada. Se eu relatar qualquer resistência esporádica ou um vislumbre de fogo antiaéreo aos deuses da guerra, eles arrasarão a área com um único chamado. Este é um trabalho seguro e sólido, mas ainda assim muito respeitado. Espero que continue assim. Afinal, posso desfrutar de uma visão privilegiada da vitória do exército, com um papel de liderança no disparo de tanto ferro que faz a análise do poder de fogo da Fuji parecer bonitinha. Não é nada desagradável contemplar nosso exército esmagando o inimigo sem esforço, da segurança garantida do céu. A artilharia dispara, e a infantaria e os veículos blindados avançam em seu encalço. Nós, magos, somos responsáveis pelo apoio aéreo e terrestre e pela patrulha aérea de combate. Voando acima do campo de batalha, o esquadrão misto de caças e bombardeiros avança como vanguarda para uma penetração profunda. É difícil dizer se as coisas correriam tão bem, mesmo em um exercício. Parabéns ao Estado-Maior por ter realizado isso de forma tão magnífica. Não tenho palavras para agradecer por me darem uma maneira tão segura e fácil de subir na hierarquia. Sei que é um pouco irreverente, mas temo que seja difícil concordar com a citação do General Lee. É bom que a guerra seja tão terrível, caso contrário, acabaríamos nos apegando demais a ela. Para mim, a guerra é uma coisa tão ruim que não sei o que fazer comigo mesmo. Controle Norden para Feres 08. Artilharia iniciando fogo observado. Envie seus dados. Aqui é a Fada 08. Pontos iniciais de impacto confirmados. Enviando agora. Não há necessidade de ajustar o fogo. Repito, não há necessidade de ajustar o fogo. Inicie o fogo para causar efeito. Em primeiro lugar, nossa artilharia é incrível pela forma como adere aos dados fornecidos com uma precisão impressionante. As equipes precisam ser extremamente habilidosas para realizar tudo, desde o fogo inicial até acertos quase consistentes, com a artilharia integrada ao nível do corpo de campo. De fato, seu desempenho é a prova de que o Império não é considerado uma potência militar à toa. Como resultado, minha carga de trabalho é extremamente leve. Tudo está ótimo. Controle Norden entendido. Cuidado com os tiros perdidos. Planejamos começar o fogo concentrado em 200. Câmbio. Fada 08, entendido. Sai. Eu me movo para o oeste para me distanciar um pouco do campo de batalha enquanto subo a uma altitude um pouco maior. Duvido que a mira da artilharia fale tão facilmente, mas seria um absurdo se um aliado inadvertidamente me atingisse com estilhaços. E como vai ser fogo concentrado, vai haver uma enxurrada de projéteis vindo. Os artilheiros vão se divertir muito atirando com toda a força, e eu vou ficar olhando com inveja. Preciso ficar fora do caminho deles para que todos possamos aproveitar nosso trabalho. Em pouco tempo, a artilharia começa a lançar uma saraivada de ferro tão implacável que apaga todas as cenas de filmes de guerra da minha memória. Até onde posso ver do meu ponto no céu, manchas pretas chovem por toda parte em direção à terra e imediatamente após suas chamas explosivas se dissiparem. Pedaços do que costumavam ser humanos voam em todas as direções antes de desaparecer. Feres 08 para Controle Norden. Impacto da missão de incêndio confirmado. Repito, aqui é o Controle Norden com inteligência de teatro. Área Alpha, Blow BZZTZZZ. Controle Norden, aqui é Feres 08. A recepção está ruim. A interferência é terrível. Câmbio. Ou a interferência eletromagnética ou meu equipamento está simplesmente apresentando problemas. Porque isso não poderia ter acontecido em outro momento que não este momento crucial. Para garantir, Tânia começa a verificar se o problema tem a ver com o equipamento preso às suas costas, tentando usar o controle por rádio novamente quando ele capta um sinal inesperado. Líder Querubim emitindo alerta de teatro. Repito, alerta de teatro. Grande número de fantasmas se aproximando confirmados. Não é uma mensagem comum ou expressa, mas sim um aviso desconhecido. É estranho que o controlador de voo declare um aviso de teatro de operações quando deveria estar patrulhando a primeira linha. E como os avisos de teatro geralmente não são emitidos durante o combate de interceptação, a menos que a linha de aviso à frente da linha de patrulha 1 seja rompida. Há muita coisa que pode ser deduzida dessa transmissão. Talvez um novo grupo de soldados formidáveis tenha entrado na briga. Bem, isso é guerra. Parece que o inimigo não vai cair tão facilmente, afinal. Controle Norden a todos os interceptadores aéreos em prontidão.
Transição da ROI 8 da Patrulha de Fronteira para a Defesa Aérea Móvel. Repito, transição da ROI da Patrulha de Fronteira para a Defesa Aérea Móvel. Após a recuperação bem-sucedida da conexão, ordens de interceptação foram emitidas rapidamente. Obviamente, se fantasmas fossem avistados, a única opção era interceptá-los. É por isso que o Império não apenas estabeleceu formações massivas na linha de frente, mas também mantém reservas de prontidão no ar. Contém vários sinais fantasmas, detectando interferência de fórmula. Considerem-nos bandidos. São sinais inimigos. Eliminem-nos imediatamente. O tom da transmissão recebida sugere tempos difíceis pela frente, mesmo que o inimigo esteja lutando em vão. Controle Nordem a todas as forças militares. Controle Nordem a todas as forças militares. Embora quase imperceptível, uma mistura de pânico e confusão se insinua na voz do controlador. Essas pessoas provavelmente soariam tão secas quanto um locutor lendo o jornal, mesmo que aliados estivessem sendo abatidos. A angústia delas é um bom indício de quão grave a situação deve estar. Um batalhão de magos da Aliança da Antante foi confirmado violando a fronteira. Repito, um batalhão de magos da Aliança da Antante foi confirmado violando a fronteira. Bem, o relatório de status é inegavelmente surpreendente, visto que o controlador de combate o lê com um toque de confusão. Normalmente seria tabu empregar comprometimento fragmentado em operações militares. Como posicionar reforços para que possam funcionar melhor como uma força de socorro é crucial para o planejamento de operações militares, mas, ao mesmo tempo, o comando precisa manter uma certa quantidade de reservas estratégicas disponíveis o tempo todo. É um dilema clássico, mas também o mais difícil de superar. É ridículo que a Aliança da Antante faça a infantaria cruzar a fronteira sozinha e, em seguida, faça uma surtida com seus meios aéreos. Nunca imaginei que a Aliança da Antante enviaria reservas quando as forças imperiais já tivessem chegado ao ponto de transição da defesa para a perseguição. Estrategicamente falando, teria feito mais sentido para a Aliança enviar apoio aéreo mais cedo, mas foi exatamente por isso que o Império foi pego de surpresa. Intercepte-os imediatamente de acordo com o cenário previsto. Repito, intercepte-os imediatamente. A artilharia fez um trabalho medíocre de esmagar o inimigo e logo depois que todas as suas unidades começaram a mudar de posição e fazer pequenos ajustes, mais de um batalhão de magos inimigos pareceu oferecer resistência em larga escala. Não é como se ninguém tivesse especulado que algo assim pudesse acontecer, mas o exército imperial tinha a impressão de ter esmagado completamente as principais forças inimigas em campo. De modo geral, se a Aliança da Antante tivesse como objetivo cobrir a retirada das tropas, deveria ter agido um pouco antes. Sem dúvida, os reforços inimigos inesperados lançaram o caos nas linhas de frente. Embora eu estivesse preocupado há poucos momentos que minha posição medíocre pudesse prejudicar minhas chances de promoção, estou genuinamente grato por estar mais perto da retaguarda. Se eu estivesse com as forças aerotransportadas de prontidão, provavelmente estaria voando para um combate aéreo feroz agora mesmo. Mas felizmente os observadores não precisam ir. BZZT. No momento em que admiro minha boa sorte, o ruído abafa completamente as comunicações do controle Nordem, embora eles tenham me informado sobre a mudança drástica na situação há apenas alguns segundos. Este é um momento crítico para a batalha, e tudo que meu rádio consegue fazer é emitir estática. Considerando o comportamento anterior, há uma boa chance de o próprio rádio estar com defeito. É inegavelmente lamentável, visto que o rádio é vital para que eu possa continuar a avistar a artilharia e receber informações das tropas. Mas, de acordo com a memória de Tânia, o rádio sofreu mais do que o devido abuso durante vários exercícios. Prezado por sua durabilidade, o equipamento de comunicação de combate não deveria ser tão frágil. É estranho, mas talvez a pane tenha ocorrido porque eu estava usando em condições reais de combate. Isso não só me impede de reportar onde os projéteis estão caindo, como também me impede, preocupantemente, de cumprir minhas funções como observador de artilharia, mesmo que seja devido a dificuldades técnicas. No fim das contas, não preciso lamentar a falha do meu rádio por muito tempo. Emissões de radar? É pura coincidência eu ter percebido. Mesmo assim, ouço os instintos de Tânia e rapidamente desvio do curso, evitando por pouco o ataque. Inúmeras fórmulas mágicas explodem ao longo da trajetória que eu estava seguindo há poucos instantes. O inimigo chegou. Mayday. Fere 08 para o controle Nordem. Fere 08 para o controle Nordem. Alerta de teatro. Solicitando assistência imediata. Grita Tânia no rádio, as ondas em amplitude máxima. A estática não era causada por um defeito, mas sim por interferência inimiga. Sem dúvida, esses magos são a maior ameaça entre as forças inimigas sobreviventes ao longo da fronteira. A Aliança Antante é considerada um país em desenvolvimento no quesito magos, então seus efetivos são escassos. Mas, para compensar a escassez, os que eles têm são potências. Isso foi possível principalmente devido ao apoio de nações que se opõem ao Império. Essencialmente, é um caso clássico de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas a suposição de que os magos da Aliança da Antante estavam em falta levou os magos do exército imperial, inclusive eu, a baixar a guarda. Mesmo depois de receber um relatório sobre a reorganização das forças de magos inimigas atrás das linhas inimigas. De acordo com informações obtidas antes da batalha, os magos inimigos de elite, destacados para Nordem, ainda estavam se reunindo às pressas na Aliança, um pouco mais ao norte. Por isso ninguém esperava encontrar forças de magos inimigas particularmente perigosas nas proximidades. Suponho que se possa dizer que isso permitiu que o inimigo se aproveitasse do nosso descuido. De qualquer forma, o aparecimento de forças inimigas será reportado imediatamente ao posto de comando, PC. Não só há valor tático nisso, como também há implicações políticas infinitamente vastas a considerar. Naturalmente, sigo os procedimentos e os reporto também. Ainda assim, não tenho a mínima vontade de me exibir como herói e atrair o inimigo sozinho.
Qualquer um com desejo de morrer é bem-vindo. Minha maior prioridade é sobreviver. O problema é se consigo escapar ou não. Detectei um grupo de magos inimigos, do tamanho de uma companhia, aproximando-se rapidamente. Grito pelo rádio enquanto me preparo para o combate aéreo após avistar um grupo bastante grande de corpos voadores se aproximando rapidamente. É quase repugnante a quantidade deles. Coordenadas: Teatro Alfa, Bloco 8. Altitude: 4.300. Seja qual for o conflito ou a agenda política do outro lado, eles certamente demonstram uma vontade feroz de lutar. Honestamente, é um saco como eles permanecem destemidos diante da batalha perdida, avançando mesmo enquanto transbordam desespero. No entanto, meus inimigos são soldados esforçados e transbordam espírito de luta. Eles não se importam nem um pouco com todos os problemas que isso está me causando. Por outro lado, as forças do Império ainda estão vencendo em todos os aspectos. É natural que esta batalha termine com a nossa vitória, e é exatamente por isso que a situação não poderia ser pior. Se o inimigo só tivesse invadido a área sob minha supervisão quando as forças imperiais estivessem dominando a maior parte do campo, isso seria literalmente a única mancha negra do Império durante toda a batalha. Minha incompetência seria registrada como o único fracasso entre os sucessos de todos os outros. Tenho medo de que minhas ações sejam lembradas tão mal que eu nem consiga me defender da censura. É terrível pensar que as pessoas possam desprezar minha incapacidade de fazer algo tão simples como cumprir as tarefas que me foram atribuídas. Do jeito que as coisas estão, essa possibilidade por si só já basta para causar medo. E uma vez que os superiores dão ordens para interceptar, soldados como eu não tenho direito de recusar. Inicio manobras evasivas erráticas com tudo o que tenho. Com meu corpo pequeno, normalmente eu conseguiria esperar uma ligeira redução na força G. Na verdade, escapar por pouco da saraivada de ogivas de fórmula mágica eleva a atenção a um nível totalmente novo. Considerando o tamanho do grupo que avança em minha direção, há homens suficientes para, pelo menos, formar um pelotão. Não, este poderia ser um esquadrão de elite. Eles seguem as regras, disparando projéteis contra o alvo sob seu comando, enquanto usam seu poder de fogo superior para ditar o movimento do inimigo. À medida que se aproximam, seu objetivo se torna indiscutivelmente claro. Sem uma única pessoa fornecendo cobertura aérea, as baterias de artilharia do Império são alvos táticos excelentes. Como as principais forças da companhia inimiga já avançaram, seu plano de neutralizar o apoio de fogo vale o risco do ponto de vista estratégico. De qualquer forma, a situação é terrível. Talvez não fosse tão ruim se o corpo usasse artilharia autopropulsada, mas a maior parte consiste em peças rebocadas. Mesmo para o Império, é pedir demais mecanizar as equipes de artilharia e, ao mesmo tempo, manter adequadamente as divisões blindadas, as tropas de magos e o corpo aéreo. É claro que a artilharia não tem o tempo necessário para agilizar os desajeitados obuses e correr ou se esconder. Consequentemente, o destino das armas em terra depende do desempenho da patrulha aérea de combate. Mas será necessária muita força para deter o avanço de um grupo de magos do tamanho de uma companhia. Em suma, é essencial mantê-los ocupados até que as unidades aéreas aliadas possam ser organizadas. Envolvente. Controle Norden para Fada 08. Forneça uma atualização de status. Felizmente, nossas contramedidas eletrônicas devem estar funcionando. A última transmissão está chegando sem problemas. Águia, é isso. Prevejo 100% de chance de problemas. Dizem que a intuição de uma mulher costuma estar certa. Mas apesar de parecer uma jovem por fora, não me considero uma dama por dentro. Então, o que é? Por que estou com um pressentimento tão ruim? Aqui é a Fada 08. Fiz contato. Repito, fiz contato. Uma companhia de magos hostis está penetrando em nosso espaço aéreo. Controle Norden entendido. Mantenha contato e atrase o inimigo. Além disso, se possível, colete informações. Ah, isso explicaria. Juro, não tem como ficar pior que isso. Enfrentar o inimigo e coletar informações? Não, tentar atrasá-los vem primeiro, certo? Mas tentar sozinho desestabilizar uma companhia inteira? A céu aberto, sem cobertura? Se estão me ordenando a morte, queria que dissessem isso logo de cara. Há uma lacuna substancial no poder de combate. Solicitando reforços. Controle Norden entendido. Já estamos mobilizando um pelotão de magos aliados. Mais uma companhia aérea de prontidão também deve chegar em 600 minutos. Sério? Aparentemente, os reforços chegarão em 10 minutos. É tempo mais do que suficiente para preparar um macarrão instantâneo, comê-lo e, de quebra, terminar a limpeza. Sinceramente, não tenho como atrasar ações de 10 minutos contra uma companhia inteira. Se levar em conta a preservação da minha própria vida, a qual dou a maior importância, a minha atitude mais sensata é recuar rapidamente. Deveria ser óbvio, mas simplesmente não sou patriota o suficiente para travar uma grande batalha aqui sozinho. Dito isso, preciso de um pretexto para garantir que não serei imortalizado na história militar pela terrível vergonha de fugir do inimigo. Se pelo menos eu pudesse obter uma ordem do alto comando para sair deste espaço aéreo estrategicamente inútil. Fere 08 para o controle Norden. Solicitando permissão para retirada imediata. Repito, solicitando permissão para retirada imediata. Controle Norden para Fere 08. Receio não poder aprovar isso. Faça o possível para atrasá-los até que a equipe de resposta aliada chegue. Arg droga. Maldito seja esse controlador elitista. Você poderia tirar uma vida com uma única ordem vinda da retaguarda. Eu realmente quero gritar, perguntando se eles querem tentar trocar de lugar comigo. Eles deveriam vir para a frente e tentar antes de começarem a dar ordens impossíveis. Fada 08 para o controle Norden. Como está nossa artilharia? Dito isso, sou adulta. Sei que se eu deixar a idade física da Tânia me dominar, agir de acordo com essas emoções e causar problemas, isso só vai me levar a problemas no futuro. Sempre posso me vingar depois que eu fizer sucesso algum dia.
E é justamente porque espero que todos paguem por isso depois que preciso dar o meu melhor na situação atual. Meus esforços permitirão que a maga conhecida como Tânia de Gurechaf escape das críticas quando todos souberem como ela se esforçou ao máximo para cumprir seu dever, mesmo nas piores condições. E caso acabem me levando à corte marcial como bode expiatório, posso tomar a iniciativa de mostrar que estou agindo com conhecimento do perigo que a artilharia na retaguarda enfrenta. Posso alegar mais tarde que fiz tudo ao meu alcance para lidar com o problema. É sempre bom ter algum tipo de segurança. O pelotão de magos está a caminho para reforçar vocês. Eles devem alcançar o espaço aéreo da artilharia em aproximadamente 300 minutos. E ao mesmo tempo, a 7ª Companhia Móvel de Magos está a caminho para interceptá-los. Como eu disse antes, esperamos que eles cheguem até vocês em 600 minutos. Agr, o pior cenário já está definido. Maldita seja a lei da causalidade que levou a essa situação de merda. Porque as tropas de magos inimigos precisam correr direto para a artilharia posicionada logo atrás do espaço aéreo sob minha jurisdição. O que diabos as tropas encarregadas da linha de alerta antecipado estão fazendo? Como uma companhia de magos consegue chegar tão longe sem que ninguém perceba? Vai ser insuportável se eu for culpado por isso devido à complacência de alguém depois que nossa vitória já estava praticamente garantida. E se esses caras querem destruir a artilharia, não seria tudo igual para eles se fossem para o próximo setor? Por que eles têm que vir justamente para cá? Maldito seja, diabo! Ainda está me xingando? Tá bom, tudo bem. Se é assim que você vai ser, dane-se. Todos esses caras estão querendo me pegar, certo? Nesse caso, eu não vou cair sozinho. Eu já me decidi. Se eu vou morrer, vamos todos juntos. Não vou ficar satisfeito a menos que leve um bando desses bandidos comigo. Fada 08, entendido. Norden Control, vou lutar com todas as minhas forças. Controle Norden, entendido. Boa sorte. E admito que gritei de desespero. Mas boa sorte. Sério? Quer dizer, o que houve com aquele comentário desnecessário no final? Não consigo evitar franzir a testa enquanto uma sensação sinistra me invade o peito. Esta situação me lembra de como, numa estranha reviravolta do destino, os soldados Tokugawa que dominavam a batalha de Sekigahara encontraram as peculiares forças Shimazu. Em outras palavras, o que eu quero dizer é, não venham aqui. Vão embora. Mordendo o lábio inferior. Não consigo evitar amaldiçoar minha péssima sorte. Bem, estou sendo enganado por entidades como Ser X. Eu me preparei de verdade. Mas nunca imaginei que acabaria me comprometendo com uma ação defensiva de retardamento em um espaço aéreo dominado pelo inimigo. Não há serviços de assistência social à criança? Não sei se sou bonitinha, mas pelo menos pareço uma. E não uma criança qualquer, mas uma pequena o suficiente para que as pessoas se refiram a mim regularmente como jovem ou pequenina. Gostaria que o inimigo hesitasse em atirar ao me ver, mas não se pode esperar humanitarismo em um campo de batalha. Qualquer pessoa que saiba o que aconteceu no Holocausto, e depois em Sarajevo e Ruanda, já deveria ter percebido o quão perigoso é acreditar cegamente nos ideais do humanismo. É muito fácil para os humanos se transformarem em demônios capazes de cometer atrocidades monstruosas. Isso pode não ser ensinado nas aulas de ética, mas é a nossa natureza. É verdade que o comentário ocidental sensato de que um Deus virtuoso deve existir justamente por causa desses demônios que cometem tais maldades é intrigante. Infelizmente, como Ser X não me parece particularmente virtuoso, tenho que discordar. Deus está morto, não é mesmo? Embora controversa, a conclusão de Nietzsche provavelmente está correta. É impossível que Deus exista. As pessoas precisam se salvar. Nessa situação, isso significa uma ação defensiva de retardamento. O equipamento disponível inclui um uniforme leve à prova de balas, equipamento de observador e um orbe de computação padrão tipo 13 da fábrica de armas Volker. Como estou em serviço de observação, não tenho meu rifle de munição mágica, que permite que a vontade do atirador seja usada a distâncias maiores, carregando fórmulas. Além disso, é pesado demais para mim. Como vou atrasar o inimigo desse jeito? Claro, sei que minha única opção é encontrar um ponto fraco. Naturalmente, não tenho a mínima intenção de morrer em silêncio. Se o pior acontecer, pretendo me autodestruir ou o que for preciso para derrubá-los. Se for isso ou ser massacrado, não ficarei satisfeito a menos que os leve comigo. Ainda assim, se possível, prefiro sobreviver. Na verdade, a sobrevivência é minha maior prioridade. Sério, eu só quero fugir. Se eu largar meu equipamento de apoio de artilharia, vou ficar mais leve. As tropas inimigas que tentam passar estão mirando na artilharia. Então eu definitivamente posso me refugiar em uma zona segura se eu me concentrar na retirada e imediatamente colocar alguma distância entre nós. Mas mesmo que eu consiga escapar, não tenho a menor chance depois. Nem preciso dizer que o exército pune a deserção diante do inimigo, execução por pelotão de fuzilamento. A partir do dia em que eu desertar, estarei preso em um jogo épico de pega-pega com a polícia militar que nunca acaba. Não há escolha a não ser lutar, apesar de estar completamente isolado, sem um único ala. Acho que isso faz desta uma guerra pessoal. Em um campo de batalha onde o triunfo do meu lado já está garantido, estou me preparando para morrer em combate mortal. Bem, tecnicamente, o objetivo do inimigo é dar apoio às suas tropas em retirada, atacando nossa artilharia, não me eliminar. Em outras palavras, me abater é provavelmente algo como matar uma mosca irritante para os magos inimigos. É realmente um insulto que minha vida e carreira estejam em perigo enquanto sou tratado como nada mais do que um objeto de conversa. É meu direito menosprezar os outros. Ninguém deveria ter permissão para fazer isso comigo. Sem pensar no que virá depois, começo a me dopar com uma fórmula de interferência atrás da outra. Tempo de reação melhorado, força instantânea aumentada. Antes que meu cérebro registre a dor aguda de forçar a abertura dos circuitos mágicos, eu a alívio com narcóticos intracerebrais. Ah, estou ficando animado. Meu corpo está fervendo de excitação.
Será que é assim que se sente quando se está chapado? Agora, se o pior acontecer e o inimigo me abater, poderei escapar sem desmaiar de dor. Que honra! Isso é incrível! Um momento maravilhoso. Ah, isso é tão divertido. Mal consigo me conter. Fada 08, tenho falado comigo mesmo com a intenção de ser ouvido, então estou aliviado que o PC parece ter percebido. Assim tenho uma testemunha que pode atestar o quão ansioso estou para lutar. Estou explodindo de excitação. Mesmo quando o mundo gira deliciosamente, o cérebro de um mago consegue sustentar o pensamento claro. É algo realmente maravilhoso. Ela protege eficazmente meus processos de pensamento de serem obscurecidos por drogas ou insanidade. Tenho muita sorte de ser um mago, embora não queira ser um soldado. Eu estava com medo de que esse trabalho fosse chato, mas agora sou a estrela do campo de batalha, podendo enfrentar um exército inteiro sozinho. Não há a mínima chance de eu morrer aqui. O mundo não é justo, longe disso, mas isso é apenas uma questão de falha do mercado. As deficiências do mercado precisam ser corrigidas. Como o problema, em última análise, se resume ao custo, preciso aumentá-lo ao máximo. E uma estratégia de marketing é sempre fundamental. Preciso me expor, dando o meu melhor, nunca deixando passar uma grande oportunidade de autopromoção. Em outras palavras, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Se eu conseguir isso, a vida se tornará bastante agradável. Eu estava com medo de me perder entre nossos amigos e inimigos no caos da batalha, mas em vez disso, consegui ficar no centro das atenções. Isso não me deixa nem um pouco feliz, e eu sou o único neste espaço aéreo. O fato de eu não poder nem escapar torna a situação ainda pior. As circunstâncias em campo me deixaram com pouquíssimas opções. Sendo assim, tudo o que posso fazer é pensar na melhor forma de agradar o público, também conhecido como meus superiores, com a minha performance. Surpreendentemente, humanos conseguem dar um show quando encurralados. Então é assim que é se sentir profundamente tocado. É um bom dia para morrer. Caramba, é mesmo. Jogo fora o equipamento de observador. Esses magos inimigos fortemente armados estão prevendo um combate terrestre lento, mas em vez disso vamos dançar. Começando as manobras básicas de caça, me animo com o pensamento estimulante. Esta nada mais é do que a maldita melhor escolha entre todas as opções horríveis, e por mais relutante que eu esteja em tomá-la, a única coisa que importa é cumprir meu dever e sobreviver. A aparência de missão cumprida será suficiente. Depois de um combate aéreo respeitável, posso fingir que o inimigo escapou ou me abateu. Aí, outra pessoa pode lidar com eles. Pelos meus cálculos, mesmo um grupo disposto a encarar o impossível para destruir nossa artilharia não se incomodará em me perseguir se eu voar para outro lugar. Em vez de desertar diante do inimigo, meus esforços serão simplesmente insuficientes, impossibilitando-me de continuar lutando. Seria ideal se eu pudesse fazer um pouso forçado o mais próximo possível das tropas aliadas. E seria ainda melhor se eu pudesse desacelerar aqueles vermes da Aliança Antante. Afinal, tempo é muito mais valioso que ouro, e os idiotas que tentam invadir o local estão pilhando. Embora seja apenas um pequeno consolo, também seria bom receber alguma revanche. Portanto, não permitirei que ninguém saia vitorioso desta escaramuça. E se alguém saísse vitorioso, seria eu. Não gosto nem um pouco de dor e não tenho a mínima vontade de me sujar de lama, mas também não quero morrer. De qualquer forma, não há motivo algum para eu morrer. Bebo água lamacenta se for preciso para sobreviver. A vida é uma batalha por si só. Comandante Sui, reforça os inimigos. Uma companhia está chegando rápido, e estou detectando um pelotão de magos atrás deles. Suspeito que sejam reforços. Deus, ai Deus, por quê? Por que isso tem que acontecer? O inimigo rompeu as defesas da 16ª Divisão Olelsten. Como é que chegamos a esse ponto? O batalhão do Coronel Lacamp está enviando um sinal de socorro para a equipe de ataque. Eles estão se lançando em uma luta com um batalhão de magos imperiais. Dizem que não conseguirão manter a rota de fuga por muito tempo. Onde foi que erramos? Eu sei. Não temos tempo para isso. Não podemos acabar logo com o mago observador? Do alto, o tenente-coronel Sui foi forçado a reconhecer que a situação do exército de sua pátria, envolto em chamas e em colapso, só piorava a cada segundo. Seu rosto se contorcia de raiva e impaciência, mas mesmo que gritasse para cessar o fogo indireto até ficar com a voz rouca, isso não melhoraria a situação em nada. Nossos tiros estão passando raspando. Se seu olhar pudesse provocar incêndios, a tenente-coronel Sui teria queimado o mago inimigo, que voava agilmente pelo céu, até que ele ficasse tão queimado que nem uma torrada sobrou. Ag, como isso pôde acontecer quando estamos sobrevoando o espaço aéreo de Nordland que conhecemos tão bem? Hoje tudo está me deixando com um gosto amargo na boca, até mesmo estes céus familiares. O desgraçado nos colocou numa posição privilegiada. Brigar por aliados é um saco. A maioria de seus homens perseguia um único inimigo. Sui não podia chamar aquele mago de covarde por fazer o possível para sobreviver. Se ele não estivesse pessoalmente envolvido, teria admirado e respeitado profundamente a demonstração de valor e o espírito de luta indomável. Mas, do jeito que estava, eles não tinham tempo para apreciar a bravura do inimigo. Os ouvidos de Anson Sui ouviam apenas os disparos incessantes de artilharia, e seus olhos não viam nada além de aliados reduzidos a pedacinhos no bombardeio. Malditos políticos! Se lhe perguntassem quem era o culpado, a resposta era incontestável. O único palavrão que escapou de sua boca dizia tudo. Sui queria pegar os tolos, aqueles que zombavam do Tratado de Londinium, o ignoravam despreocupadamente e o tornavam parte de sua campanha eleitoral, e colocá-los em perigo. Aqueles que os políticos estavam colocando em perigo eram os cidadãos da pátria. Cheguem perto. Preparem-se para atacar. Comandante Sui, vamos com o plano alternativo e atacar a artilharia inimiga. Se você tiver um esquadrão para ficar, não importa o quão rápido o mago seja, eles devem ser mais do que suficientes para lidar com eles. Esqueça, Lagarde. Reforços inimigos já estão a caminho. Seríamos aniquilados.
Para o bem ou para o mal, as tropas do tenente-coronel Sui haviam penetrado profundamente nas linhas inimigas. Talvez, se tivessem vindo preparados com mais alguns homens, pudessem ter tomado a bateria inimiga de assalto. Mas, quando inicialmente conseguiram romper a barreira, ele teve que deixar várias unidades para manter a brecha aberta. Isso deixou com um grupo do tamanho de um pelotão reforçado. Cunningham, quanto tempo até que os reforços inimigos cheguem? A formação mais próxima chegará em 480 segundos. Se não nos apressarmos, eles estarão no nosso encalço, com unidades imperiais vindo para interceptar uma após a outra, mesmo que corressem o risco de serem aniquiladas para realizar o ataque. Ele não conseguia imaginar como sobreviveriam. Ainda assim, faria o que pudesse com a mão de obra disponível. Essa foi a decisão acertada do tenente-coronel Anson Sui como soldado da Aliança Antante, bem como o limite do que ele poderia realizar, dada a pouca informação que possuía. Ele era indiferente ao romantismo militar, então, quando imaginou que as baterias inimigas estariam fortemente protegidas, desistiu rapidamente de atacá-las. Mas a verdade era cruel. O espaço aéreo acima das baterias estava escancarado. Eu sei. Se nós... Droga. Lagarde? Capitão. Capitão Lagarde. Cunningham, cubra-o. Lagarde, você consegue parar? Lagarde? Bem diante de seus olhos, o Capitão Lagarde avançou cegamente sobre o mago inimigo. Seu apoio, sem saber como reagir, perdeu a sincronia e no momento em que pararam de atirar, com medo de atingir o capitão acidentalmente, o inimigo lançou uma fórmula. Lagarde havia atacado presumindo que o fogo de apoio sufocaria a mobilidade inimiga, e agora estava perto demais para desviar. Ah não precisa. Me cubra. Lagarde foi atingido por muito mais do que apenas uma onda de choque. Ele foi atingido diretamente pela explosão. Alterar ligeiramente seu curso não teria ajudado. Em um instante, sua película protetora se desprendeu e sua carapaça se estilhaçou. Ele tomou a decisão, em uma fração de segundo, de proteger o rosto com os braços, mas foi somente pela graça de Deus que ele sobreviveu. Pare! O desgraçado estava mirando nisso. Thor, o lado de Sui tinha uma superioridade numérica. Eles estavam concentrados na linha de fogo. Mas o preço que pagaram por deixar um inimigo escapar depois de encurralá-lo foi muito alto. Relatório de baixas. 2 abatidos e o Capitão Lagarde está gravemente ferido. Com os 2 braços queimados, Lagarde estava caindo, apenas vagamente consciente devido à perda de sangue e à dor. O primeiro-tenente Thor também havia sido atingido pela fórmula explosiva queima-roupa quando disparou para a linha de fogo, na esperança de proteger seu companheiro. Então, na prática, ele também não estava mais em condições de combate. Eles não vão se safar dessa. Comandante, vou atacar o inimigo. Me ajude. Ah, droga. Cubram ele. Bata. Vamos, Bata. Você é meu. No meio de tudo isso, Sui tinha certeza de que ouviu. Te peguei. A voz parecia quase feliz, como o riso de um lunático. Pare, Balder. Afaste-se. Aquele mago vai. Sui começou a gritar, mas no instante seguinte, o mago imperial lançou um feitiço que envolveu todos ao redor. Um atentado suicida. Ele não queria compreender tal visão, mas ele mesmo a testemunhou. Comandante, o tempo acabou. Eles estão quase em cima da gente. Eliminamos o observador. Retirem-se. Imagem. Ano unificado de 1923, Capital Imperial Berum, Escritório do Estado-Maior do Exército Imperial, Divisão de Pessoal. Escritório do Chefe de Seção. O Major von Lergen, membro da equipe que comandava a divisão de pessoal do Exército Imperial, fumava enquanto relaxava a cabeça cansada pelo excesso de trabalho. Seus traços bem definidos que lembravam a aristocracia Junker, transmitiam uma impressão de vitalidade e inteligência masculinas. No momento, porém, eles se contraíram em uma careta, e ele emitiu um gemido, apesar de tudo. O Departamento de Avaliação de Conquistas da Divisão de Pessoal do Estado-Maior-General investigava as conquistas da linha de frente e sugeria as condecorações e bônus apropriados para os altos escalões. Era um pilar fundamental dos assuntos de pessoal do Exército Imperial. Os oficiais de nível médio do Estado-Maior-General eram destacados para lá para acumular experiência como candidatos a futuros generais do Império. Naturalmente, a tradição era escolher os melhores. Como esperado, esses indivíduos eram altamente considerados por sua habilidade. Lergen provou que o oficial superior que o designou chefe de condecorações tinha um bom olho, processando com sucesso todas as indicações para prêmios em tempo hábil. Apesar das batalhas ferozes ao norte e da subsequente enxurrada de recomendações, Lergen inconscientemente parou a caneta no meio do rabisco enquanto olhava para documentos do norte sobre recomendações para distinções e pedidos de medalhas e de repente, gemeu. Era natural que seus subordinados no departamento lhe lançassem olhares preocupados perguntando, algo está errado? Eu não fazia ideia de que ela estava em ordem, sussurrou Lergen enquanto exalava uma baforada de fumaça, demonstrando desconforto e desgosto irrefutáveis em resposta aos documentos. O nome da oficial recomendada ali impresso era a segunda tenente mágica Tânia de Gurechaf. Ela havia se formado na Academia Militar do Exército Imperial como a segunda da turma e enfrentado uma perturbação em ordem após seu treinamento de unidade no norte. Ela então lutou bravamente contra o grupo de exércitos do norte, onde seu brilhante feito e valiosa contribuição ao exército levaram os oficiais comandantes no local a apresentar uma recomendação conjunta. Se Lergen a visse como todos os outros documentos recebidos pelo Departamento de Avaliação de Conquistas, tratava-se apenas de mais um documento formal. Na verdade, pareciam tanto incomum que eles atribuíssem um pseudônimo. Naturalmente, como membro do pessoal, ele tinha o dever de manter a imparcialidade e a objetividade.
Não era como se não apreciasse os valiosos atos de autossacrifício da tenente de Gurechaf em combate no norte. Ela se dedicara completamente a uma ação de retardamento e imobilizar uma unidade inimiga. Embora não tenha conseguido detê-los até a chegada de reforços, derrotou um e possivelmente outros dois em um movimento ousado que interrompeu o ataque inimigo. Embora tenha acabado literalmente coberta de ferimentos, cumpriu seu dever e apoiou diligentemente seus aliados o tempo todo. Por maior que fosse o exército imperial, era raro encontrar atos de autossacrifício tão louváveis. Normalmente, Lergen não teria motivos para hesitar, pelo contrário, teria elaborado os documentos para agilizar o processo de condecoração. Mas, infelizmente, Lergen conhecia a segundo-tenente Tânia de Gurechaf desde que ela era aluna de primeira classe na academia militar. Ela não lhe causou exatamente uma boa impressão. Aconteceu durante uma das muitas ocasiões em que os negócios da divisão de pessoal o levaram à academia. Foi então que ele viu tudo se desenrolar. Pequena em vez de pequena, a garota era jovem o suficiente para que fosse perfeitamente apropriado que ela ainda brincasse docemente com brinquedos. Mas em vez disso, ele testemunhou a cena surreal dela rugindo, brandindo seu orbe de computação e dispersando uma fileira de cadetes. Aquela foi a única vez em que ele questionou seus olhos. Normalmente, uma simples nota mental afirmando, ela é uma maga talentosa que pulou para frente, seria suficiente. Na verdade, sua impressão inicial foi, realmente existem crianças prodígio precoces por aí. Apesar das vozes simpáticas que tinham reserva sobre o envio de uma criança cuja idade ainda não havia atingido os 2 dígitos para as linhas de frente, as evidências empíricas do exército sugeriam fortemente que os magos amadureciam cedo para começar. Em tempos como estes, as autoridades estavam perfeitamente dispostas a enviar meninos e meninas do ensino fundamental para as linhas de frente, desde que fossem magos talentosos e tivessem se voluntariado. É claro que os candidatos aceitos na academia militar não recebiam consideração especial por suas designações. Esta prodígio havia atuado dentro de suas habilidades, ao mesmo tempo em que demonstrava sua devoção ao império. Em circunstâncias normais, isso teria sido tudo. Em circunstâncias normais. Mas quando ele realmente pensou sobre isso, a situação era aterrorizante. Esta criança, esta jovem, ainda não tinha completado 10 anos. A ideia de vê-la voando pelo campo de batalha como um soldado experiente era inerentemente arrepiante. Embora Lergen não tivesse a intenção de falar mal da academia, ele queria perguntar aos instrutores da menina se eles haviam criado uma boneca assassina em vez de prepará-la para se tornar uma segundo-tenente mágica. Para começar, os cadetes típicos exibiam enormes inconsistências entre suas ações e palavras. Apesar de toda a sua bravata, os oficiais recém-nomeados eram surpreendentemente inúteis. Não era incomum que tudo que se pedia aos cadetes excessivamente entusiasmados fosse que não atrapalhassem os oficiais veteranos. Mas a segundo-tenente de Gurechaf era um exemplo clássico de mulher de palavra. Desde seus dias na academia, ela demonstrava vislumbres de valores surpreendentemente realistas. De acordo com os instrutores que Lergen solicitou informações, após tomar conhecimento da política de alunos de primeira classe instruírem alunos de segunda classe, ela proclamou que eliminaria os tolos incompetentes. O entusiasmo não era incomum entre alunos de primeira classe, e por isso os instrutores inicialmente riram disso, considerando um entusiasmo saudável. No entanto, de Gurechaf manteve-se fiel à sua palavra, a tal ponto que fez o sangue correr pelas faces dos instrutores. Durante um exercício de treinamento de campo, um aluno de segunda classe iniciou uma pequena discussão e tolamente contradisse as ordens da mentora de primeira classe. Tânia de Gurechaf subestimando imbecilmente sua tenra idade e aparência externa. Lergen testemunhou o momento em que ela tentou cumprir seu dever como sua comandante e literalmente agiu para executá-lo ali mesmo por insubordinação, conforme ditado pela lei militar. Esse incidente marcou o momento em que Lergen sentiu que entre todos os incontáveis oficiais mágicos do exército imperial, Tânia de Gurechaf era uma perigosa e digna de ser lembrada. É claro que o cadete insubordinado deveria ter sido severamente punido. Regulamentos e treinamento formavam o próprio coração do império. Se ninguém os obedecesse, os alicerces do exército ruiriam. Quando uma questão envolvia a doutrina fundamental, a atitude padrão dos oficiais era, na verdade, que os instrutores assumissem uma postura firme. Na verdade, a pistola de um oficial historicamente serviu como uma ferramenta para punir deserção ou insubordinação. Não havia necessidade de argumentar que manter a disciplina entre os subordinados era uma das principais funções atribuídas a um oficial. Mas mesmo assim, de Gurechaf foi longe demais quando gritou: "Se você é burro demais para se lembrar de ordens, que tal eu abrir seu crânio e bater nelas para você?" E apontou uma lâmina mágica para o cadete insubordinado que ela havia imobilizado. Lergen tinha certeza de que vira a lâmina descendo no momento em que os instrutores correram e a puxaram. Se não a tivessem impedido, ela definitivamente teria matado o homem. Talvez de Gurechaf tenha sido uma oficial excepcional na frente de batalha, mas ela definitivamente não estava em sã consciência. Em termos de humanidade, ela tinha um parafuso solto. Talvez essa fosse uma característica ideal para soldados que lutavam em guerras no campo de batalha. Na realidade, poucos possuíam personalidades inatamente adequadas para o combate. Assim, o exército imperial, juntamente com os exércitos de outras nações, treinava pessoas como soldados por meio de regulamentos e exercícios antes de finalmente reconhecê-las como combatentes treinados. Nesse sentido, de Gurechaf era abençoada com grande talento. Era irritantemente óbvio para ele, justamente porque Lergen trabalhava no departamento de pessoal. Ela personificava a oficial ideal da perspectiva do exército. Desde a maneira como usava com calma uma manobra quase autodestrutiva até a maneira como desempenhava lealmente seus deveres. É claro que ela era claramente perigosa em alguns aspectos. Em particular, ela se distanciava muito do desejo do exército por coesão de unidade.
O modo de pensar de Degorechaf era tão perigoso que não era possível confiar nela para agir por conta própria. Então Lergen foi forçado a considerá-la uma ameaça em potencial. Ela estava realmente faminta por guerra. Isso não é brincadeira. Percebendo que estaria em minoria no que diz respeito às suas opiniões, Lergen decidiu, ainda assim, reconsiderar a decoração proposta. A garota manteve a linha até a chegada dos reforços, lutando com tanto afinco que estava por um fio quando a infantaria que vasculhava a área a encontrou. Tal feito era definitivamente digno de elogios, mas considerando sua disposição, ele estava convencido de que esse era o resultado natural. Quanto à maneira como ela lutou, não era de se surpreender que tivesse seguido o manual à risca, oferecendo uma nobre resistência. Ela tinha extensos ferimentos de bala por todos os braços e pernas, e havia sinais de que havia segurado seu orbe de computação com os dentes. Em suma, isso indicava que ela havia tomado a decisão estratégica sensata de ganhar tempo e defendido desesperadamente seus pontos vitais enquanto resistia às forças inimigas pelo máximo de tempo possível. Mas esse era precisamente o problema. Após terminar de ler os documentos, Lergen não pôde deixar de enterrar a cabeça entre as mãos. Era verdade que Degorechaf era terrivelmente perigoso, mas ao mesmo tempo, com base no princípio de recompensar a excelência e punir a inadequação, ele não podia ignorar uma conquista tão extraordinária. Seria inaceitável se o fizesse. Não estava claro o que o futuro reservava, mas considerando a conquista que rendeu a Degorechaf essas recomendações, ela provavelmente receberia o glorioso distintivo de assalto Asas de Prata. O grupo de exércitos do norte provavelmente considerou isso o maior feito na fase inicial da guerra. Durante uma fase crítica nas primeiras batalhas, ocorreu uma crise. Entra em cena uma maga da academia, realizando exatamente o tipo de façanhas distintas que os militares esperavam para elevar o moral. Ela havia obtido resultados reais. E a história era absolutamente perfeita. Era uma honra para uma maga receber um pseudônimo, e tão cedo em sua carreira. Ele entendeu imediatamente que ela havia recebido o elegante apelido de Prata Branca, porque todos estavam entusiasmados. Embora Degorechaf não fosse um herói por elevar o moral, Lergen ainda precisava exercer disciplina positiva e negativa. Ele se orgulhava de ser justo e fiel ao seu dever. No entanto, pela primeira vez, ele se viu dividido entre suas emoções e suas obrigações como burocrata militar. Uma criança transformada na arma perfeita é aterrorizante. A única maneira de usar Degorechaf é usá-la contra o inimigo. Eu o transformarei em um herói. Respeitarei suas façanhas o máximo possível. Permitirei que você haja por conta própria, da melhor maneira possível. Eu apoiarei no que puder para garantir que você possa lutar. Eu farei tudo isso. Então, por favor, eu imploro, lute na frente de batalha. É certo conceder honra e influência a um soldado que só posso controlar com uma oração? Se ao menos isso fosse um degrau abaixo, resmungou Lergen, apesar de tudo. O distintivo de assalto Asas de Prata proporcionava enorme influência e reconhecimento no exército. Essa condecoração era uma das distinções mais valiosas entre as muitas que o Império tinha a oferecer. É claro que condecorações de mérito também eram concedidas por honra e cortesia por anos de serviço contínuo ou em determinados momentos da carreira de um soldado. Ainda assim, era verdade que as condecorações por coragem e notável devoção à nação eram mais bem vistas. Essa tendência era atribuída à fortaleza e ao utilitarismo típicos do Império, mas poderia simplesmente ter sido atribuída ao nacionalismo. Antigamente, cada indivíduo recebia uma coroa de louros por suas ações corajosas. Mas com a modernização do exército, essa condecoração foi substituída pelas condecorações atuais. Entre essas condecorações, as insígnias de assalto homenageavam os soldados que lutavam com coragem intrépida em operações de campo. Normalmente em uma ofensiva de larga escala, a unidade que servia como vanguarda recebia a insígnia de assalto geral, enquanto quem claramente contribuísse mais recebia a insígnia de assalto com folhas de carvalho. Um soldado portador do distintivo de assalto com folhas de carvalho era visto como um membro essencial da unidade de confiança incondicional. Mas mesmo essa honra não podia competir com a do distintivo de assalto Asas de Prata. Afinal, era reservado exclusivamente para aqueles que eram como arcanjos vindo em socorro de aliados em crise. Até mesmo os requisitos de nomeação diferiam dos distintivos de assalto normais. As indicações para o distintivo de assalto Silver Wings não eram apresentadas pelos oficiais superiores do candidato. Geralmente, o comandante da unidade resgatada indicava ao colega soldado por puro respeito. Embora, na maioria dos casos, o oficial de patente mais alta da unidade resgatada fizesse isso. Mas esse não era o aspecto mais singular do distintivo de assalto Silver Wings. A maioria de seus agraciados já havia falecido. Em outras palavras, o nível de exigência era tão alto que o distintivo só era concedido se o soldado lutasse heroicamente em condições tão perigosas. Um indivíduo conseguiria resgatar uma unidade em apuros? Como conseguiria isso? Seria tal feito possível por meios normais? Desnecessário dizer que a resposta ficou clara ao ver as fotografias tiradas em homenagem aos agraciados com o distintivo de assalto Silver Wings. Na maioria dos casos, os distintivos eram presos ao chapéu do agraciado, apoiado sobre o fuzil. Os regulamentos oficiais determinavam que a única condecoração que poderia ser oferecida ao fuzil e ao chapéu no lugar do falecido era o distintivo de assalto Silver Wings. Portanto, não seria exagero dizer que essas restrições por si só indicavam uma luta árdua. Como resultado, independentemente da patente do portador do distintivo de assalto Silver Wings, era apropriado que oficiais e soldados demonstrassem respeito. O distintivo conotava esse nível de honra. Admito. Em outras palavras, temo que acontecerá se dermos esse tipo de influência a Degorechaf. Ela é simplesmente diferente demais.
A princípio, ele suspeitou que ela se conformava demais com os desejos de uma agência de recrutamento zelosa. Questionando se ela havia sido doutrinada com crenças patrióticas fanáticas, ele chegou ao ponto de pedir a um conhecido da inteligência que investigasse o orfanato. Mas tudo deu certo. Era um orfanato comum que poderia ser encontrado em qualquer lugar, dentro dos padrões típicos, e a equipe era bastante sensata. Se algo se destacava, era que eles forneciam nutrição mediana, já que doações e coisas do tipo haviam criado alguma margem de manobra para a administração. Em outras palavras, a base da lealdade do segundo tenente de Gurechaf ao exército e da vontade de lutar não era um meio de escapar da fome nem uma inclinação à violência causada por abusos. Por curiosidade, ele verificou as respostas dela na sessão de perguntas e respostas do exame de admissão à academia militar e descobriu que ela, aquele monstro em roupas de menina, havia dito: "Este é o único caminho para mim." Devoção e lealdade transbordantes à nação, nada menos que uma demonstração magnífica do que os militares buscavam em um soldado ideal. Treinamento contínuo e desejo de autoaperfeiçoamento. Todas essas qualidades eram dignas de elogios. Um soldado com qualquer uma dessas características faria Lergen perfeitamente feliz como oficial imperial gerenciando recursos humanos. Se um oficial possui uma combinação delas, ficamos encantados. É exatamente isso que o exército deseja. Mas, ironicamente, agora que viu essas qualidades encarnadas, Lergen percebeu que a forma mais elevada dos desejos do exército imperial era simplesmente outra maneira de descrever um monstro. E isso o encheu de medo. Ele não sabia o que ela queria dizer com "este é o único caminho para mim." Uma das teorias lógicas que ele havia formulado era que talvez ela estivesse tentando sublimar sua sede transbordante por assassinato em algo prático. Quem poderia dizer com certeza que ela não nasceu com fome de guerra, e o exército era o único caminho que poderia saciar seu apetite? Quem poderia garantir que ela não fosse uma descontrolada que apreciaria a visão de sangue pingando e partiria em uma jornada de carnificina? Mesmo que se comportasse como uma soldada ideal em todos os sentidos, o quadro geral sugeria que ela devia ser louca ou pelo menos anormal. Naturalmente, ele entendia que não se podia lutar uma guerra com tranquilidade e serenidade. Não que ele não soubesse por experiência própria que só aqueles que surtavam ou estavam realmente furiosos conseguiam lutar sem sentir náuseas. Mas e se alguém gostasse? Certa vez, ele ouvirá dizer que, para um assassino, tanto a teoria quanto a prática não passavam de uma diferença estética. Ou seja, um serial killer confundia suas teorias com a implementação real. Na época, ele riu disso como uma opinião um tanto absurda, mas agora entendia muito bem. Infelizmente, ele havia compreendido. Na melhor das hipóteses, de Gurechaf é uma anomalia fundamentalmente diferente do resto de nós. Talvez seja isso que um herói seja, alguém que se diferencia da média das pessoas em algum aspecto. Não há nada de errado em celebrar um herói, mas nunca ensinaremos "siga o herói." Não podemos nos dar ao luxo de incentivar isso. A Academia Militar é uma organização de desenvolvimento de recursos humanos, não um lugar para criar lunáticos. Imagem. Mesmo dia, escritório do Estado-Maior do Exército Imperial, sala de guerra. O Estado-Maior tomou a decisão formal de conceder uma medalha a um certo oficial mago. E não só foi uma das raras ocasiões em que o distintivo de assalto Asas de Prata foi entregue a alguém que não fosse um cadáver, como também a sentença foi proferida com uma rapidez sem precedentes. O agraciado recebeu até um pseudônimo. Mas enquanto uma área fervilhava com as cerimônias de premiação que acompanham a vitória, um debate acalorado preenchia o ar tenso em um canto do gabinete do Estado-Maior, a primeira sala de conferências de guerra do Estado-Maior, onde os guardas impediam a entrada de qualquer pessoa não autorizada. Para ser exato, 2 generais de brigada se opuseram ferozmente. Eu me oponho terminantemente. Se assumirmos um compromisso tão concentrado, podemos perder a flexibilidade para responder rapidamente, um risco que supera em muito qualquer mérito. Um soldado másculo em seu auge levantou-se e rugiu em protesto incessante. Seus olhos azul claros transbordavam de tanta confiança que ele parecia arrogante, mas qualquer um que o encarasse percebia que estava sempre fixo na realidade. O Estado-Maior considerava o brigadeiro-general von Rudersdorf um oficial cujo equilíbrio entre confiança e habilidade o tornava excepcional. Agora, este homem deixou de lado sua reputação e praticamente se inclinou sobre a mesa enquanto continuava uivando em protesto. Já temos tropas mais do que suficientes em campo para uma luta contínua. Devemos manter a flexibilidade tática enquanto aplicamos uma quantidade razoável de pressão. É só isso. Da mesma forma, devo expressar meu protesto. Destruímos com sucesso as forças inimigas em campo. O que mais podemos alcançar com a guerra? Já alcançamos nosso objetivo de defesa nacional. Além disso, ele concordava com a necessidade de manter a flexibilidade tática. Com sua disposição tranquila e aparência acadêmica, o brigadeiro-general von Zetor transmitia uma impressão sensata, característica de um homem que se avaliava como soldado. Ele se juntou ao debate, falando com a naturalidade de um matemático lendo seus resultados finais. Ambos os nossos generais de brigada apresentam argumentos válidos. Gostaria de comentar General von Ludwig, presidindo o debate. O ajudante-general Marquese considerou que ambos os generais de brigada apresentaram argumentos que pareciam razoáveis demais para serem simplesmente ignorados. Naturalmente, o ajudante-general tinha experiência suficiente para ignorar pontos de vista opostos no debate, se assim o desejasse. No entanto, não era como se Marquese não tivesse seus próprios motivos para preocupação. Considerando que a posição do Estado-Maior teria influência primária sobre o gabinete do comandante-em-chefe, valia a pena investigar mais a fundo. Assim, ele havia provocado uma declaração do tenente-general von Ludwig, chefe do Estado-Maior, que defendia uma ofensiva em larga escala. Ele pretendia ouvir todos os lados.
A prudência é muito boa, mas ainda não sentimos o menor sinal de mobilização das nações vizinhas. Se quisermos conduzir uma ofensiva em larga escala sem as restrições das condições impostas, esta não é uma excelente oportunidade? O chefe do Estado-Maior-Geral havia se levantado com uma expressão perturbada no rosto. Parecia levemente confuso com o fato de dois dos subordinados, em quem depositava grandes expectativas, estarem se revoltando contra ele. No entanto, também estava com raiva. Como resultado, tentava entender como se sentia, então o que todos viam era sua expressão estranhamente perplexa. Tenente-general, senhor, no mínimo, deveríamos limitar a escala da mobilização. Uma mobilização total destruiria a premissa fundamental do Plano 315. Rudersdorf objetou veementemente. Sua crítica concisa adivinha da situação geopolítica do Império. O Império era a única grande potência cercada por outras potências mundiais, portanto, em termos de defesa nacional, encontrava-se na difícil posição de sempre considerar a possibilidade de uma guerra em várias frentes. Havia também o contexto histórico por trás da construção da reputação do Império como uma nova potência militar. Motivado pelo medo e pela necessidade geográfica, o Império teve que buscar a superioridade militar para resistir a uma guerra em duas frentes. Não quero simplesmente repetir o que o general von Rudersdorf disse, mas não devemos alterar nossas políticas de defesa nacional, incluindo o Plano 315, acrescentou Zetor. Supondo que o Império estivesse cercado por inimigos em potencial por todos os lados, mover e gerenciar tropas eficientemente ao longo das linhas internas tornou-se sua única opção de defesa. O plano minuciosamente detalhado previa mobilização em massa para neutralizar o exército de campo de um único inimigo em potencial com forças superiores em número e qualidade. Posteriormente, os militares se preparariam para enfrentar os outros países hostis. Este era o Plano 315 da política de defesa. Para sobreviver a uma guerra quase impossível em duas frentes, ele havia sido ajustado para horários de trens específicos. O plano era uma espécie de obra-prima artística para o Império. Em outras palavras, levaria muito tempo para elaborar um novo plano se eles descartassem este. Setor, devemos evitar o envio de forças fragmentadas. Isso nem precisa ser dito. Estou plenamente ciente da tolice da mobilização gradual, mas acho questionável afirmar que precisamos mobilizar toda a nossa força agora que destruímos o exército de campo do inimigo. Por outro lado, o argumento de Ludwig também se justificava. Dado que o Reino de Udoa, a República François e a Federação Russa não demonstravam sinais concretos de mobilização de tropas, o cenário estava pronto para esmagar completamente a aliança da Entente. Se o Império fosse atacar, deveria ir com tudo. Mas quanto ao lançamento de uma ofensiva imediata, a noção de Zetor de que eles haviam alcançado vitória suficiente contradizia a opinião do chefe do Estado-Maior-Geral, Ludwig. Concordo com o brigadeiro-general von Zetor. A vitória está ao nosso alcance, então a questão que deveríamos nos perguntar é como explorar seus frutos. Se mobilizarmos tropas desnecessariamente sem um plano claro, o objetivo tático será muito ambíguo. Não consigo ver como isso beneficiará nossa defesa nacional. Rudersdorf não achava que eles precisassem aumentar suas conquistas. A questão que ele colocava era simplesmente como melhor utilizar seus ganhos depois de compreender a situação. Embora esse não fosse exatamente o ponto principal de sua proposta, ele também estava preocupado que o exército comprometesse desnecessariamente sua política de defesa nacional bem estabelecida sem um plano. Rudersdorf, enquanto o comandante em chefe não nos der diretrizes, o Estado-Maior só poderá buscar expandir seus ganhos militares. General, com todo respeito, seria indizível conduzir uma operação militar sem um objetivo tático claro. Sou veementemente contra uma invasão imprudente em larga escala que poderia, consequentemente, arruinar nossa política de defesa, respondeu Rudersdorf. Zetor concordou com uma expressão amarga no rosto. A oportunidade não espera por ninguém. Estamos preparados para resolver a disputa territorial sobre Norden de uma vez por todas com essa campanha. Podemos resolver o problema geopolítico do Império. Os aplausos que escaparam de uma parte dos presentes não eram totalmente injustificados. Zetor havia pintado um quadro promissor do futuro ao apresentar a oportunidade de libertar o Império do problema constante de estar cercado por todos os lados por outras nações. Se desferissem um golpe devastador na vizinha Aliança Entente, poderiam eliminar com sucesso uma das potenciais ameaças ao Império. Era uma excelente oportunidade para resolver um problema geopolítico que os assombrava há séculos. Objeção. Não devemos prosseguir com isso às custas do nosso programa de defesa estabelecido. O argumento veemente de Rudersdorf atingiu o cerne da discordância. Deveriam tentar garantir um futuro seguro correndo o risco de comprometer seu programa de defesa atual? O objetivo do Império é a segurança nacional. Considerando que estabelecemos uma fronteira de fato com o Tratado de Londres, a questão poderia muito bem não existir. Zetor chegou a dizer friamente que eles deveriam esquecer a aliança da Entente. Em outras palavras, ele não queria abrir a caixa de Pandora que o Tratado de Londres havia fechado. Não há necessidade de fazer o que o inimigo quer. Não deveríamos seguir o nosso próprio plano? Você quer que desperdicemos todos os nossos preparativos? Mais importante ainda, como Rudersdorf apelou veementemente aos presentes na sala de conferências, essa decisão afetaria os fundamentos da defesa nacional do Império. O Plano 315 que o Estado-Maior-Geral havia alterado continuamente ao longo dos anos. Era a única política de defesa viável do Império devido ao ambiente geopolítico do país.
Cercado por potenciais inimigos por todos os lados, o Império tomou a decisão desesperada de que, independentemente de qual país desencadeasse o efeito dominó da invasão, defenderia resolutamente seu território por meio de contra-ataques coordenados. Na verdade, era incapaz de conceber qualquer outro plano de defesa com altas chances de sucesso. Você deixará passar a chance de se libertar desse cerco, mesmo que apenas parcialmente? Se pudéssemos enfraquecer a aliança da Entente, poderíamos nos concentrar mais no leste. E a oeste poderíamos montar uma linha de defesa um pouco menos tensa contra Albion-François. Mas eles continuaram suas discussões, uma após a outra, sem fim à vista. O debate surgiu do desejo inescapável do Estado-Maior de aproveitar a oportunidade. Eles poderiam finalmente se libertar do impasse da estratégia de defesa do seu país. Se agirmos agora mesmo, pela primeira vez desde a fundação do Império, poderemos resolver nossos problemas militares de uma só vez. Felizmente, nenhuma das potências dá sinais de mobilização. Acredito que se agirmos agora, podemos eliminar a raiz dos problemas do Império. Eles não tinham como saber se essa decisão era melhor ou não, pelo menos não naquele momento.